Canal Gameplay, escute áudio novel. Se inscreva. Veja essa gameplay irada enquanto escuta. O Livro da Reversão do Destino. Parte 18. Capítulo 202. O filho imperador da família Ye não está morto. O filho imperador da família Ye massacrou muitos grandes inimigos, e até mesmo alguns reis celestiais que haviam retornado das profundezas da estrada do imperador após se mutilarem, vindos de facções de elite, morreram pelas mãos do filho imperador da família Ye. O filho imperador da família Ye estabeleceu o Salão das 10.000 Leis, convidando prodígios da estrada do imperador para se juntarem, formando uma equipe e conquistando a estrada do imperador. Cada notícia era sobre o filho imperador da família Ye. Até as partes profundas da estrada do imperador foram incendiadas. Desde os tempos antigos até agora, ninguém jamais fora capaz de sobreviver por 100 anos sob a maldição de extinção da alma, mas o filho imperador da família Ye conseguiu. Sem precedentes. Ele varreu todos os inimigos, exibindo plenamente sua postura invencível. Nesta geração, talvez o filho imperador da família Ye realmente tenha uma chance de se tornar um imperador, afinal, até a maldição de extinção da alma não pode feri-lo. Com o Espírito Santo seguindo-o e armas imperiais reconhecendo-o como mestre, este é o sinal de um grande imperador. Alguém exclamou, acreditando que o filho imperador da família Ye era extraordinário. Fanfarronice, o filho imperador da família Ye viveu apenas por 100 anos. Ele pode possivelmente viver por um segundo, terceiro ou quarto século. A maldição de extinção da alma não tem solução. Alguém zombou, acreditando firmemente que o filho imperador da família Ye eventualmente morreria. O tempo fluiu. 10 anos, 50 anos, 100 anos, 1000 anos. O milênio inteiro se passou e Su Shen nunca morreu. Ele liderou o povo do Salão das 10.000 Leis por todo o caminho até o 60º passo da estrada do imperador, varrendo tudo à sua frente, não encontrando adversário à altura. Agora, o Salão das 10.000 Leis possui inúmeros prodígios e tornou-se um soberano da estrada do imperador. Seus antigos seguidores também entraram sucessivamente no Reino Santo, entre eles, a Santa do Lago de Jade. Ji Shankong e o Imperador Celestial Dragão Negro entraram todos no Reino Rei Santo, tornando-se prodígios famosos na estrada do imperador. Sem que Su Shen precise agir pessoalmente, eles são capazes de varrer todos os inimigos. Uma aura aterrorizante pressionou o rio estelar. O povo no Salão das 10.000 Leis exclamou alegremente. Nosso Senhor teve sucesso em avançar para o Reino do Grande Santo. Isso mesmo, Su Shen, em apenas 1000 anos, avançou do Reino Rei Santo para o Reino do Grande Santo. O Reino do Grande Santo já se encontra no ápice do céu estrelado, mas está à estrada do imperador, e um grande santo não é o mais forte. Su Shen sabia que nas profundezas da estrada do imperador ainda havia velhos monstros vivos, mas ele não tinha medo. O reino do grande santo já o qualificava para competir por oportunidades na estrada do imperador. O imperador Vanshen está velho, por muitos anos, os supremos que ele matou. Aquelas boas fortunas se espalharão da parte mais profunda desta estrada do imperador em direção às regiões externas, e até para as miríades de raças do céu estrelado. Ele deve ir às profundezas para competir pela boa fortuna. Com a ajuda de Yuan Ming, o Salão das 10.000 Leis nestes anos, utilizou a fundação do Paço Imperial, ocupando as melhores terras e desenvolvendo-se rapidamente. Se ele se tornar um imperador nesta vida, o Salão das 10.000 Leis se tornará outra força colossal na estrada do imperador, aguardando sua próxima vida e a vida seguinte, para ser finalmente usado por ele. Su Shen retornou ao Salão das 10.000 Leis após avançar para o Reino do Grande Santo. Eu irei para as profundezas da estrada do imperador. Yuan Ming ficará e guardará o Salão das 10.000 Leis. Após cultivar até o Reino Rei Santo, ele poderá liderar os membros do Salão das 10.000 Leis para as profundezas. Yuan Ming assentiu. O cultivo deles era fraco demais. Nas profundezas da estrada do imperador, havia grandes oportunidades, mas também grandes terrores. Correr para lá apenas os atrasaria. Xiao, Yeer e o Dragão Negro me acompanharão às profundezas da estrada do imperador. A Santa do Lago de Jade, Ji Shankong e o Imperador Celestial Dragão Negro assentiram. A linhagem da Santa do Lago de Jade é extraordinária, formada a partir do fruto de uma árvore imortal. Ji Shankong é um Espírito Santo inato, capaz de lutar contra tabus. O Imperador Celestial Dragão Negro está a apenas uma transformação final de se tornar um combatente de nível Rei Celestial. Esses três são os indivíduos mais talentosos atualmente no Salão das 10.000 Leis, e também os que Su Shen mais valoriza. Su Shen deixou o 60º passo e seguiu para as partes mais profundas da estrada do imperador. Após Su Shen partir, todos os gênios do 60º passo finalmente respiraram aliviados. Aquele monstro maldito finalmente deixou o 60º passo. Durante os dias em que Su Shen esteve presente, o 60º passo foi incomumente pacífico, porque ninguém conseguia derrotar aquele homem, até os seguidores daquele homem podiam varrê-los. O Salão das 10.000 Leis era dominante. Agora o mestre do Salão das 10.000 Leis partirá. Eles finalmente haviam aguentado, mas eles não sabiam. Dentro do Salão das 10.000 Leis, alguém estava ainda mais animado que eles. O chefe levou aqueles 3 aberrações para as profundezas da estrada do imperador. Agora no Salão das 10.000 Leis, finalmente é a minha vez de brilhar. Ieda e Ye-san estavam ansiosos para tentar. Eles estavam entre os primeiros gênios a seguir Su Shen na conquista da estrada do imperador. Para serem favorecidos por Su Shen, naturalmente possuíam um potencial considerável, tendo a aptidão de um rei celestial, mas, infelizmente, havia existências ainda mais prodigiosas dentro do Salão das 10.000 Leis que ofuscavam seu brilho. Logo, a animação das pessoas no 60º passo imperial desapareceu. Eles descobriram que mesmo que aquele homem não estivesse lá, eles ainda não conseguiam derrotar o Salão das 10.000 Leis. O 60º passo imperial estava destinado a ser governado pelo Salão das 10.000 Leis. Neste momento, Su Shen dirigiu-se às profundezas do passo imperial. Ele passou rapidamente por um passo imperial após outro.
Nenhum grande inimigo conseguia detê-lo, eram facilmente suprimidos por ele. Justo quando Su Shen pisou no 80º passo imperial, um grande inimigo aterrorizante atacou, pretendendo matá-lo ali mesmo. Esta aura é realmente o Rei Celestial da Alma Infernal, o 7º Rei Celestial sob o comando do Senhor Celestial do Palácio Celestial. Os corações de todos tremeram. Todos tinham ouvido falar que o filho imperador da família ia uma vez matar um Rei Celestial do Palácio Celestial na estrada do Imperador Inferior. Evidentemente, o Rei Celestial morto pelo filho imperador era o 8º Rei Celestial do Palácio Celestial. Agora, o 7º Rei Celestial o emboscava diretamente na estrada do Imperador, claramente para retaliar contra o filho imperador da família Ye. Os Reis Celestiais do Palácio Celestial eram classificados por força. A força do 7º Rei Celestial era muito maior que a do 8º. Este não era um 7º Rei Celestial que se mutilara. Este era um especialista poderoso que lutava na estrada do Imperador há muito tempo e só se submetia àquele Senhor Celestial do Palácio Celestial. Seria o filho imperador da família Ye realmente um páreo para aquele 7º Rei Celestial? A resposta foi inquestionável. Após apenas algumas trocas, o resultado foi surpreendente. O formidável Rei Celestial da Alma Infernal foi na verdade explodido pelo filho imperador da família Ye e tentou escapar usando artes da alma. Terrível demais. Uma luz prateada perfurou o ar, atingindo diretamente Su Shen. É o 7º mestre da montanha das 10.000 feras, o mestre da montanha pena de garça. Aquela era uma garça imortal, movendo-se em velocidade extrema, como se transcendesse o conceito de espaço. Sua arte de matar inigualável foi direto para a cabeça de Su Shen, superestimando a si mesmo. O poder do imortal voador surgiu dentro de Su Shen, transformando-se em uma espada celestial, decapitando diretamente a garça imortal, seu sangue manchando o céu. Ele matou o mestre da montanha pena de garça da montanha das 10.000 feras. Um movimento. Apenas um movimento. Um poderoso especialista de nível Rei Celestial foi morto. Agora o filho imperador da família Ye forjou um rancor com a montanha das 10.000 feras. Receio que aquele da montanha das 10.000 feras certamente emboscará o filho imperador na estrada do imperador. A intenção assassina de Su Shen não havia parado. O Rei Celestial da Alma Infernal, que fugira para longe, olhou para cima e viu uma figura imortal aterrorizante aparecer diante dele. Sua velocidade era a primeira, o corpo do Dao do imortal voador, fazendo as pessoas desesperarem. O Rei Celestial da Alma Infernal sabia que não havia recuo, então liberou seu poder da alma e escolheu lutar até a morte. Mas foi diretamente agarrado pela mão grande de Su Shen e esmagado. O Palácio Celestial também tem 2 reis celestiais que caíram pelas mãos do filho imperador da família Ye. Aquele do Palácio Celestial provavelmente não deixará passar facilmente. Todos estavam horrorizados. Em um único dia, 2 seres de nível Rei Celestial do Reino do Grande Santo pereceram. O filho imperador da família Ye é aterrorizante a tal ponto. Capítulo 203. Tanto no Palácio Celestial quanto na Montanha dos 10.000 Demônios, 2 superforças. 2 especialistas de nível Rei Celestial morreram nas mãos do filho do imperador da família Ye. Esta ação enfureceu as 2 superforças. O Lorde do Palácio Celestial e o Lorde da Montanha dos 10.000 Demônios, 2 superespecialistas, juraram esperar pelo filho do imperador da família Ye no fim da estrada do imperador. Contanto que ele ousasse aparecer, eles certamente o matariam. Su Shen compreendia a criação, e seu cultivo avançava rapidamente. Nosso Lorde está se tornando cada vez mais aterrorizante. O Imperador Celestial Dragão Negro sentava-se ao lado de Su Shen, com o rosto cheio de amargura. Sua velocidade de cultivo já era inimaginável no passado, mas agora, ele ainda sentia a lacuna entre si mesmo e Su Shen aumentando sem limites. Ji Shankon e a donzela sagrada do Lago de Jade cultivavam, tentando acompanhar o ritmo de Su Shen. O 80º passo não impediu o progresso de Su Shen por muito tempo. Ele continuou avançando profundamente na estrada do imperador. Quanto mais fundo ele ia, mais fácil o cultivo se tornava. Incontáveis daos estavam entrincheirados nas profundezas da estrada do imperador, subindo e descendo como estrelas. Aquelas eram as auras emitidas pelos seres que estavam no fim da estrada antiga. Eles ocupavam as oportunidades no fim da estrada do imperador, distribuindo a criação. Outros 1000 anos se passaram. Su Shen chegou ao 100º passo. Neste momento, ele estava infinitamente perto do fim da estrada do imperador. O nome do Salão das 10.000 Leis ressoava por toda esta estrada do imperador. Em 2000 anos, ele quase alcançou o fim da estrada do imperador, superando incontáveis prodígios e o acúmulo de um mundo grande após o outro. O filho do imperador da família Ye. Ele pode rivalizar com o Lorde do Palácio Celestial e o Lorde da Montanha dos 10.000 Demônios? Muitas potências tremiam, vendo que o filho do imperador da família Ye não parou no 100º passo. Ele estava avançando em direção à lendária Terra Definitiva. Ao longo da história, eles acumularam por gerações para alcançar este passo, mas o caminho à frente os fazia desesperar. Mesmo com seus talentos de abalar o mundo, eles não conseguiam avançar um único passo. O Imperador Celestial Dragão Negro permaneceu neste 100º passo. Este é o meu limite. Ele olhou para as 3 figuras que se afastavam. Ele planejava esperar no 100º passo pelos membros do Salão das 10.000 Leis. Ou talvez, esperar por aquela figura magnífica para reinar sobre o céu estrelado. A estrada à frente tornava-se cada vez mais aterrorizante. Incapaz de resistir à supressão do grande Dao, cultivar dentro dela levaria gradualmente a perder a si mesmo ou até a morte direta. Esta não era a primeira vez de Su Shen na estrada do imperador. Em sua vida anterior, antes mesmo da estrada do imperador abrir, ele se escondeu aqui, caçando figuras proeminentes de uma era após a outra. Como mestre por trás de tudo, lendas ainda persistiam aqui hoje. Ele chegou ao 103º passo. A donzela sagrada do Lago de Jade curvou-se graciosamente para Su Shen. Jovem mestre, Xiao pode não ser capaz de acompanhá-lo adiante.
Su Shen não ficou surpreso, ele apenas assentiu. Você se saiu muito bem. Nascida de um fruto de uma árvore imortal, possuir tal talento já estava além das expectativas de Su Shen. Quantos seres superiores não conseguiam sequer pisar no 103º passo? A donzela sagrada do Lago de Jade sorriu levemente e olhou para Su Shen, dizendo, que tal? Jovem mestre, você apenas comer Xiao? Uma luz deslumbrante floresceu do corpo da donzela sagrada do Lago de Jade, atraindo Su Shen. A luz sagrada estava agora cheia de charme. Su Shen recusou. A donzela sagrada do Lago de Jade parecia muito ressentida, observando as duas figuras partirem. Ela ainda tinha uma frase não dita. Este comer não era aquele comer. Após esta partida, quem saberia quando se encontrariam novamente? Su Shen continuou avançando na estrada do imperador. Atualmente, ele tinha apenas um objetivo, que era alcançar o Dao. Jishan corrompeu com sucesso para o reino do Grande Santo. Seu poder de combate era inigualável, comparável ao proibido. Su Shen estava muito satisfeito. Em um dia no futuro, talvez Jishan recuperasse suas memórias passadas, ou talvez o Espírito Santo retornasse. No entanto, Su Shen inclinava-se mais para uma nova consciência emergindo dentro do corpo atual de Jishan, combinando os dois. Su Shen chegou ao 105º passo. Especialistas inigualáveis do Palácio Celestial e da Montanha dos 10.000 Demônios surgiram, querendo parar Su Shen, mas Su Shen não fez nenhum movimento. Jishan, após sua transformação, sozinho matou os especialistas que atacavam. O poder do Espírito Santo inato foi totalmente exibido. 105, 106, 107. Não foi até o 107º passo que Su Shen encontrou um inimigo formidável novamente. Filho do imperador da família Ye, eu não esperava que nem mesmo a maldição de extinção de alma pudesse amaldiçoá-lo até a morte. O sumo sacerdote do Palácio Celestial, uma existência aterrorizante perdendo apenas para o Lorde Xitian, o Lorde do Palácio Celestial. Junto com o primeiro rei celestial do Palácio Celestial, bloquearam o caminho de Su Shen. Ao mesmo tempo, bloqueando o caminho de Su Shen estava o segundo mestre da Montanha dos 10.000 Demônios, perdendo apenas para o verdadeiro Lorde Killing da Montanha dos 10.000 Demônios. Uma fênix verdadeira queimava os 9 céus, sua aura era de abalar o mundo. A raça humana não deve ter outro imperador. Outra aura aterrorizante apareceu. É aquele do Palácio Demoníaco. Ele na verdade ainda está vivo. Um rei demônio empunhando um tridente desceu, suas chamas demoníacas subindo ao céu, vindo do Palácio do Deus Demônio. Ele era o prodígio supremo entre todos os demônios. As 3 principais forças cercaram Su Shen. A expressão de Jishan era solene. Essas pessoas tinham todas caminhado muito longe no caminho do Grande Santo. Ele não tinha medo de 1 contra 1. Mas havia especialistas demais aqui. Enquanto isso, o hobby profundo de Su Shen flutuava, sua postura era profunda. Ele não fazia um movimento há muito tempo, e ninguém conhecia sua força, nem mesmo Jishan. Muito bem, já que vocês buscam a morte, este assento irá concedê-la a vocês. O tom de Su Shen era calmo, como se estivesse meramente limpando alguns obstáculos. O Lorde do Palácio Celestial, o Lorde da Montanha dos 10.000 Demônios. E agora um Lorde adicional do Palácio do Deus Demônio. Eu vou matá-los e enviá-los para encontrá-los todos. Uma grande batalha irrompeu. Su Shen fez Jishan guardar a periferia, observando esta grande batalha. Pico do Grande Santo. Como isso é possível? O sumo sacerdote do Palácio Celestial estava horrorizado. O cultivo de Su Shen na verdade alcançou o pico do reino do Grande Santo, apenas a um passo de ser um quase imperador. O corpo do Dao do imortal voador manifestou fenômenos espantosos, como o imortal verdadeiro descendo sobre o mundo. Nas mãos de Su Shen, uma miríade de artes secretas de assassinato emergiram incessantemente, matando diretamente uma figura aterrorizante. O corpo despedaçado do primeiro rei celestial do Palácio Celestial caiu sobre uma estrela antiga sem nome, sua alma divina obliterada. Sem possibilidade de renascimento. Isso é ruim. Todos sentiram problemas. Em apenas um round, ele matou um inimigo formidável do mesmo calibre. Tal poder de combate era aterrorizante demais. Os olhos de Su Shen abriram e fecharam com milhares de padrões do Dao fluindo dentro deles. O olho celestial das 1000 leis concedeu-lhe a habilidade de ver através das fraquezas dos outros. O corpo do Dao do imortal voador possuía uma velocidade inigualável e, nesta vida, ele tinha a arte do imperador da família Ye e a arte do imperador imortal voador, tornando naturalmente seu poder de assassinato inigualável. Em apenas um instante, o prodígio do Palácio do Deus Demônio foi morto diretamente por Su Shen antes mesmo de conseguir partir. Exponha uma falha e você morre. Não exponha uma falha e você ainda morre. Você, monstro, você se tornará um inimigo de todo mundo. O sumo sacerdote do Palácio Celestial desesperou-se, observando aquela figura se aproximar. Embora ele se movesse lentamente, seu corpo era incapaz de se mover. A espada divina do imortal voador matou facilmente o sumo sacerdote do Palácio Celestial. Su Shen não se importava com o porquê de quererem matá-lo. Qualquer um que bloqueasse seu caminho para tornar-se um imperador deveria morrer. Capítulo 204. Observando seus companheiros caírem um após o outro, a fênix verdadeira da Montanha dos 10.000 Demônios estava quase morrendo de medo. Morte instantânea. Ela queria implorar por misericórdia, mas não conseguia emitir um som. Su Shen não mostrou piedade e a matou diretamente. O olho celestial das 1000 leis de Su Shen piscou. A fênix verdadeira da Montanha dos 10.000 Demônios fora morta por ele, mas sua aura não havia desaparecido. Um método interessante. Su Shen agachou-se diante do cadáver da fênix verdadeira. As chamas do Nirvana queimavam, na verdade tentando fazer a fênix verdadeira já morta viver uma segunda vida. Diz a lenda que a linhagem da raça da fênix verdadeira contém o segredo do Nirvana. Mesmo se morrerem, eles têm uma chance de passar com sucesso pelo Nirvana e viver uma segunda vida. O Nirvana da fênix verdadeira era muito sutil. Mesmo que o cadáver desaparecesse do mundo, ela ainda poderia passar com sucesso pelo Nirvana.
Se não fosse por sua alma divina sensível e pelo olho celestial das 1000 leis, ele poderia não ter notado. Su Shen guardou a fênix verdadeira por 100 anos, compreendendo os mistérios do renascimento da fênix verdadeira. Nestes 100 anos, ele compreendeu vagamente alguns conhecimentos profundos, os quais nomeou como escritura do Nirvana. Talvez pudesse oferecer uma chance para uma nova vida. Como você ainda está aqui? A fênix verdadeira passou com sucesso pelo Nirvana, mas ela congelou. Ela viu um rosto familiar, aquele deus assassino, que não tinha ido para o estágio final. Não, eu odeio isso. A fênix verdadeira morreu. Imediatamente após seu renascimento no Nirvana, ela foi diretamente aniquilada pela espada de Su Shen. Esta cena enviou calafrios pelas espinhas de muitas forças. Uma figura como filho do imperador da família Ye era verdadeiramente aterrorizante. Nem mesmo o Nirvana da fênix verdadeira pôde escapar da perseguição do filho do imperador da família Ye. Ele guardaria por 100 anos apenas para cortar as raízes. Após lidar com a fênix verdadeira, Su Shen escolheu continuar para o estágio final, onde o grande inimigo mais aterrorizante o esperava. Uma vez que ele fosse para lá, uma grande batalha estava destinada a irromper. Su Shen não deixou Ji Shankon ir para a camada final com ele. A força de Ji Shankon não era suficiente para intervir naquela grande batalha. Entrando no estágio final, Su Shen sentiu o mundo abrir-se subitamente. Luz imortal surgiu dentro dele, e as restrições de quase imperador estavam se afrouxando. Historicamente, grandes imperadores nasciam basicamente apenas entre os seres daqui. Ele iria passar por sua tribulação de quase imperador aqui. Parecia que não havia seres vivos aqui. Mas Su Shen podia sentir olhares aterrorizantes fixos nele. Alguns estavam interessados, esperando para assistir ao show. Alguns seres tinham intenção assassina, esperando que ele passasse pela tribulação de quase imperador antes de certamente agirem. E alguns seres mostravam apreço com antecipação, parecendo olhar para um companheiro daoísta que estava prestes a aparecer. A tribulação de quase imperador naturalmente não pôde derrotar Su Shen. Em meros 10 anos, Su Shen completou o salto de pico do grande santo para quase imperador, tornando-se um dos seres mais poderosos sob este céu estrelado. Neste momento, ele ainda não tinha 3.000 anos de idade. Após passar pela tribulação de quase imperador, a expressão de Su Shen era solene. Passar pela tribulação de quase imperador era apenas o começo. Outra tribulação o aguardava. No fim antigo, uma figura manifestou-se, como um deus imperador insuperável, sentado no alto nos 9 céus com o mundo cantando seu nome. Lorde do Palácio Celestial Lorde Shitian. Infindáveis correntes de lei pavimentavam uma estrada. Lorde Shitian olhou para Su Shen e disse, eu disse, se você pudesse alcançar o estágio final, eu pessoalmente o mataria. Sinais auspiciosos desceram do céu, e o verdadeiro Lorde Killing da Montanha dos 10.000 Demônios saiu, sua aura era monstruosa, confrontando Lorde Shitian. Este é a minha presa. Lorde Shitian abriu o terceiro olho divino entre suas sobrancelhas, como Dao Celestial descendo, cheio de intenção assassina. O verdadeiro Lorde Killing não recuou, manifestando seu corpo verdadeiro de Killing. Seu ki demoníaco era monstruoso. Ambos pertenciam ao nível tabu. Um sabre longo vermelho escuro golpeou, que diabólico infinito varreu para frente, transformando-se em uma figura aterrorizante. A raça humana não tem permissão para produzir outro imperador. O Lorde do Palácio do Deus Demônio apareceu. 3 existências tabus agindo de fato contra a mesma pessoa, tal cena não era vista há sabe-se lá quantos anos. A raça humana não tem permissão para produzir outro imperador? Isso é verdadeiramente risível. As leis vibraram. Uma figura bela caminhou lentamente do outro lado, o grande Dao espalhando-se sob seus pés, imbuído da aura de destruição e renascimento. É você? Nangon Yonshu? Como você ainda pôde aparecer na estrada do imperador? Você viveu uma segunda vida. As 3 existências tabus ficaram todas muito surpresas. Até os muitos prodígios tabus que se preparavam para observar uma grande batalha e romper ficaram muito surpresos. Nangon Yanshu não mostrava sinais de envelhecimento e sua aura era aterrorizante. Ela de fato trilhou o caminho de uma segunda vida à beira da morte, retornando à estrada do imperador. O olhar de Su Shen ondulou levemente. Nangon Yonshu escolheu ficar ao lado de Su Shen. Mesmo se você ainda estiver viva, isso não mudará o resultado. Vocês ainda são apenas 2 pessoas. A intenção assassina do Lorde Demônio do Palácio Demoníaco não diminuiu. A raça humana já produziu 4 imperadores seguidos, e houve também um grande imperador de segunda vida. Se 5 imperadores aparecessem, como as miríades de raças teriam qualquer saída? Não, são 3 pessoas. Nas profundezas da estrada do imperador, uma luz dourada transformou-se em um grande Dao que alcançava o céu. Uma figura vestida em robes dourados, exalando majestade suprema, saiu. Sua postura era majestosa e incomparavelmente dominadora. Ele olhou para as 3 existências raciais e disse fracamente, se fosse uma luta 1 contra 1, eu não interviria nesta batalha. Mas se vocês intimidarem a raça humana, pensando que não há ninguém na estrada do imperador, eu pessoalmente arrancarei suas cabeças. A raça humana tinha 3 especialistas que pisaram no nível tabu. Um total de 6 auras aterrorizantes surgiram aqui. Wang Yunfei. Uma voz de ódio veio das profundezas, fazendo Wang Yunfei erguer uma sobrancelha. Ele disse indiferentemente, você me odeia, me ressente, mas é meramente um oponente derrotado. Com sua aparência, você ainda contende por qualificações de imperador? Se você sair, eu matarei você também. Muitos seres foram derrotados por suas mãos, até existências tabus que ele uma vez perseguiu. Ele não se importava com ninguém que tivesse perdido para Wang Yunfei. Ele varreria todos os inimigos e alcançaria o Dao nesta vida. 3 contra 3, agora não precisamos nos preocupar com oponentes. O Lorde Demônio do Palácio do Deus Demônio sorriu, aliviando a tensão entre Lorde Shitian e o verdadeiro Lorde Killing. 3 oponentes igualmente equiparados inflamaram sua intenção de batalha. Nenhum deles queria ver outro grande imperador emergir da raça humana. Então vamos escolher os oponentes.
O terceiro olho de Lord Shitian encarou Su Shen. Suas auras colidiram, fazendo o caos surgir. Duas auras inigualáveis lutaram juntas. E o verdadeiro Lord Killing também não hesitou, atacando diretamente Nangon Yunshu. Interessante, deixando na verdade o mais problemático para mim. Killing, seu sujeito. O Lorde Demônio do Palácio do Deus Demônio mostrou um sorriso sanguinário, olhando para a figura de Wang Yunfei, sem o menor medo, apenas uma excitação indescritível. O sabre demoníaco perfurou infinitos espaços mundiais, atingindo diretamente Wang Yunfei. Um total de 6 existências tabus batalharam entre si, suas auras até se espalhando da estrada do Imperador, abalando o universo. Era aterrorizante demais. Cada um deles tinha a esperança de se tornar um imperador, mas agora uma batalha de vida ou morte irrompia, com oponentes equilibrados. Naquela margem distante, uma figura murcha observava indiferentemente tudo isso. Capítulo 205. Desde os tempos antigos, o Palácio Celestial deu à luz pelo menos 3 grandes imperadores. Como sucessor do Palácio Celestial e seu atual mestre, Lord Shitian cultivou na estrada do Imperador por inúmeras gerações. Sua força é naturalmente insondável. Na distante era antiga, ele poderia ter sido outro imperador. Infelizmente esta era cruel demais. A proeza assassina de Su Shen era inigualável. O poder do imortal voador em sua mão transformou-se em uma espada divina, cortando em direção a Lord Shitian com uma velocidade que transcendia tudo. No centro das sobrancelhas de Lord Shitian, um olho brilhava com esplendor eterno, aparentemente capaz de prever o futuro próximo. Este era o lendário talento proibido do clã do Olho de Deus. Ao redor de Lord Shitian, mansões antigas apareceram, transformando-se em salões palacianos. Ele havia, na verdade, refinado todo o Palácio Celestial, como o Supremo Senhor Celestial, sentado de pernas cruzadas no centro do palácio, deixando o Ki do caos surgir. A espada cortou os salões do palácio. Imagens divinas manifestaram-se em todas as direções antecipadamente, bloqueando a espada do imortal voador de Su Shen. Enquanto as imagens divinas se estilhaçavam, incontáveis correntes, na casa dos bilhões, emergiram de dentro dos salões. Cada corrente poderia facilmente perfurar mares de estrelas e possuía um poder indestrutível. Ambos os lados eram figuras incomparáveis, favorecidas pelo céu e pela terra em suas respectivas eras, possuindo as qualificações para se tornarem imperadores. Esta grande batalha era uma batalha pelo Dao. Apenas aqueles que vivessem e pudessem continuar caminhando estariam qualificados para se tornarem imperadores. Su Shen e Lord Shitian travaram uma grande batalha. Nangon Yunshu enfrentou o verdadeiro Lord Killing. Nangon Yunshu viverá 2 vidas em sentido inverso, dominando os 2 caminhos da destruição e da vitalidade, tornando seu poder de combate extraordinário, superando em muitos prodígios comuns. No entanto, o verdadeiro Lord Killing que ela enfrentava era a transformação de um presságio auspicioso da raça espiritual, um mestre de técnicas demoníacas dos tempos antigos até o presente. Sua técnica divina Killing era sem precedentes, e ele realmente lutou contra Nangon Yunshu até o empate. Do outro lado, Wang Yunfei lutava contra o Lorde do Palácio do Deus Demônio. Wang Yunfei era contemporâneo do Imperador Vanshen, nunca tendo sofrido uma derrota e possuindo um poder de combate extraordinário. No entanto, o Lorde do Palácio do Deus Demônio tinha uma origem misteriosa, com rumores de ter sido formado a partir do embrião demoníaco de carne e sangue deixado por um antigo grande imperador da raça dos demônios celestiais, contendo o Dao e a lei de um grande imperador da raça dos demônios. Ele estivera no auge da estrada do imperador por gerações, buscando apenas forjar um caminho completamente novo e tornar-se o primeiro imperador de todos os tempos. Cada ser vivo possui grande ambição e grande perseverança. Aqueles que podem ascender ao topo da estrada do imperador são, sem número exceção, os maiores gênios e prodígios do universo em dezenas de milhares, centenas de milhares ou até milhões de anos. A aura da grande batalha fez os seres na estrada do imperador tremerem, olhando para suas profundezas e dizendo: será que uma batalha de imperadores está estourando agora? Os seres fora da estrada do imperador olharam para cima. Aquela aura aterrorizante não podia ser escondida. É o pequeno Shen Zi, ele está lutando contra um inimigo poderoso. Em apenas 3.000 anos, ele já se tornou tão forte. Nas profundezas da família Ye, uma figura inigualável sentiu algo, com surpresa e melancolia nos olhos. 3.000 anos se passaram desde a partida deles. A partir do momento em que Su Shen entrou pela primeira vez na estrada do imperador e encontrou um inimigo poderoso, todos na família Ye se preocuparam com as notícias do filho do imperador da família Ye. Matando inimigos poderosos, enterrando reis celestiais que se automutilaram, opondo-se a forças poderosas como o Palácio Celestial e a Montanha dos 10.000 Demônios, estabelecendo o Salão das 10.000 Leis e tornando-se famoso na estrada do imperador. Gradualmente, o tempo entre as mensagens de Su Shen de volta para a família Ye cresceu cada vez mais. Talvez décadas ou centenas de anos passassem sem notícias. E ele Li sabia que a criança de outrora havia crescido e agora estava qualificada para governar o universo. Na direção do clã do Olho de Deus, o olhar de uma existência antiga era profundo. O filho do imperador da família Ye não está morto, falhou. A raça humana produziu muitos imperadores consecutivamente. O reino do vazio estava em silêncio. Na direção da montanha da queda da terra, um dragão verdadeiro adormecido acordou. Na montanha Killing da raça espiritual, antigos deuses besta espiritual olharam para cima. Na raça dos demônios, um ancestral demônio emergiu. Todos observavam o resultado desta grande batalha. O fim da estrada do imperador. 3 anos se passaram. A grande batalha continuou. Su Shen e Lord Shitian tiveram suas respectivas vitórias e derrotas. No entanto, Lord Shitian sentia agora que o filho do imperador da família Ye contra quem lutava estivera, na verdade, melhorando continuamente ao longo desses 3 anos. Se ele não matasse o filho do imperador, temia que ele fizesse outro avanço.
Sentindo a intenção assassina e o receio de Lord Shitian, Su Shen olhou para cima. A luz do imortal voador iluminou a região do caos, e padrões imortais cobriram seu corpo. Com a ajuda de Lord Shitian, Su Shen fundiu a escritura do Imperador das 100 Batalhas e a escritura do Imperador do Imortal Voador, formando o protótipo de um caminho aterrorizante. Ele pensara que este caminho levaria 100, 1000 ou até mais anos, mas sob a pressão de Lord Shitian, levou apenas 3 anos. A luz do imortal voador transformou-se no Ki das 100 Batalhas, e incontáveis armas divinas se manifestaram. Auras densas de armas divinas apareceram das ondulações no reino do vazio. Su Shen olhou para Lord Shitian, cuja expressão tornava-se gradualmente solene, e disse: "O olho divino que pode prever o futuro. O que você viu desta vez?" Lord Shitian não falou. Dentro do Palácio Celestial, infinitas encarnações de imagens divinas apareceram. Lord Shitian era muito forte. O olho divino que podia prever ataques de curto prazo e as infinitas encarnações de imagens divinas o tornavam inatamente invencível. Não importa quão rápido ou quão inigualável fosse o poder do imortal voador, ele só poderia matar as encarnações das imagens divinas, sendo incapaz de ferir o verdadeiro corpo de Lord Shitian. Mas desta vez, Su Shen queria quebrar o reino divino infinito de Lord Shitian. As armas divinas do imortal voador desceram, colidindo rapidamente com as imagens divinas infinitas. No caos, raios de luz destrutiva capazes de aniquilar rios de estrelas brilharam, uma visão que assombrou os prodígios ao redor. O domínio do reino divino daquele cara, Lord Shitian, foi realmente quebrado. Aquele filho do imperador da família Ye é realmente problemático. Agora Lord Shitian está em apuros. Sem sua confiança em ser invencível, ele ainda será o oponente do filho do imperador da família Ye? Aconselho vocês a não subestimarem aquele cara, Lord Shitian. Se ele fosse tão fácil de lidar, não seria Lord Shitian. Algumas pessoas discutiam. Su Shen rompeu o domínio do reino divino, e o olho celestial das 1000 leis circulou, rompendo camadas de espaço. Lord Shitian havia sumido. Su Shen estreitou os olhos e no momento seguinte, uma aura aterrorizante explodiu em sua direção. Su Shen levantou a mão, e uma ondulação de flutuação apareceu, congelando tudo. Este era o domínio do tempo. A arte secreta do tempo. Bum! Em apenas um instante, o espaço original estilhaçou-se diretamente, e a arte secreta do tempo apenas congelou Lord Shitian por menos de um piscar de olhos. Filho do imperador da família Ye, admito que você tem seus métodos. No entanto, se você acha que percorri este caminho baseando-me apenas no domínio do reino divino, então está gravemente enganado. O soco de Lord Shitian chegou diretamente ao lado de Su Shen. Para ser capaz de alcançar o passo final da estrada do imperador, além do domínio do reino divino, seu poder de combate também era inigualável. Neste momento, as pupilas de Su Shen tornaram-se douradas. Seu olhar era afiado como uma espada cortando o céu. Agora, o que você viu? Su Shen agarrou diretamente o braço de Lord Shitian e então desferiu um soco, com sua aura vibrando. Arte secreta de batalha. Capítulo 206. O corpo físico de Lord Shitian foi despedaçado, mas ele não estava morto. Uma figura fantasmagórica coalesceu lentamente em uma área distante, sendo precisamente Lord Shitian. No entanto, Su Shen não lhe daria chance de se recuperar. O poder do imortal voador transcendeu camadas de espaço, aniquilando diretamente aquela figura fantasmagórica. O olho celestial das 1000 leis operou, capturando o Ki do céu e da terra. Ele descobriu incontáveis vestígios do Ki de Lord Shitian ao redor, preparando-se para reviver lentamente. Su Shen levantou a mão e armas divinas se manifestaram, cobrindo este mundo do caos. Uma aura aterrorizante rompeu, varrendo indiscriminadamente. Maldição! O filho do imperador da família Yi é um louco? Até os prodígios proibidos que assistiam foram afetados, praguejando e recuando. Uma aura terrível varreu o local, como uma chuva de meteoros cobrindo toda a região do caos. Nangon Yanshu e o verdadeiro Lord Killing, que lutavam no momento, assustaram-se com esta aura. O verdadeiro Lord Killing praguejou. Lord Shitian, aquele inútil, não consegue nem lidar com um novato. Ele ignorou Nangon Yanshu e escolheu fugir diretamente. Ele não era tolo, Lord Shitian já estava morto, e a situação atual era de 3 contra 2. Nangon Yanshu observou o verdadeiro Lord Killing escapar e não o impediu. Neste momento, a aura aterrorizante varreu todas as áreas. Nangon Yanshu olhou para ela e escolheu retirar-se diretamente. A batalha de Wang Yunfei e do Lorde do Palácio do Deus Demônio também foi interrompida por esta aura. Justo quando Wang Yunfei estava prestes a matar o Lorde do Palácio do Deus Demônio, incontáveis armas divinas caíram sobre eles. Assim que o Lorde do Palácio do Deus Demônio estava prestes a escapar, ele olhou para trás para ver Wang Yunfei estilhaçando diretamente todas as armas divinas que o obstruíam, rasgando o espaço com uma mão e golpeando em direção ao Lorde do Palácio do Deus Demônio com a outra. Maldição! Wang Yunfei perseguiu implacavelmente o Lorde do Palácio do Deus Demônio, determinado a matá-lo. Em um momento crítico, um aterrorizante selo imperial atacou Wang Yunfei, e ambos os lados entraram em uma batalha feroz. Quando Wang Yunfei se recuperou, o Lorde do Palácio do Deus Demônio já havia desaparecido. Um inimigo poderoso interviera e resgatara o Lorde do Palácio do Deus Demônio. Sem dúvida, esta grande batalha concluiu-se com a vitória das forças da raça humana. Su Shen permaneceu no centro, cercado pelo Ki destrutivo. Havia vestígios da lamentação do Dao. Um indivíduo de grande vontade que se automutilara e se autosselara unicamente para se tornar um imperador havia caído pelas mãos de Su Shen. Lord Shitian era de fato forte. No entanto, Su Shen passará pela reencarnação por incontáveis vidas, vir através da vida e da morte. Possuía um coração tão firme quanto montanhas verdes e acumulara inúmeros meios. Su Shen ocupou uma passagem e assentiu levemente em 2 direções.
Nangon Yunshu desapareceu, ocupando uma passagem e cultivando sozinha. Enquanto isso, Wang Yunfei liberou uma intenção de batalha flamejante em direção a Su Shen, mas a suprimiu. Tendo acabado de passar por uma grande batalha e com inimigos poderosos espreitando nas sombras, não era adequado continuar lutando contra Su Shen. Filho do imperador da família Ye, lutaremos no caminho para nos tornarmos imperador. Após deixar esta mensagem, Wang Yunfei dirigiu-se às profundezas da estrada do imperador para cultivar, aguardando a abertura do reino do imperador antigo. A aura nas profundezas da estrada do imperador retornou à tranquilidade mais uma vez. Todos sabiam que uma grande batalha havia terminado, exceto por aqueles que testemunharam esta cena pessoalmente. Ninguém sabia o resultado final da batalha. Mais 100 anos se passaram. O Ki do Grande Dao surgia continuamente da fonte do 108º passo. Dentro daquela torrente impetuosa, figura após figura ocupava posições, recebendo a purificação do Ki do Grande Dao, compartilhando desta imensa boa sorte, enquanto o Ki restante do Grande Dao continuava a fluir para baixo. Ao longo de toda a estrada do imperador, poderosos frequentemente passavam por avanços de nível. Muitas vezes, meros 100 anos equivaliam a 1000 anos de cultivo comum. O cultivo de Su Shen avançou rapidamente. Após 300 anos de cultivo, a torrente de Ki do Grande Dao estava desaparecendo gradualmente. Neste momento, o fim da estrada do imperador vibrou, e o Ki do Caos sem limites dividiu-se em dois. Outro mundo apareceu do outro lado do Mar do Caos. O reino do imperador antigo. Apenas aqueles que entrassem nos últimos 8 passos da estrada do imperador estavam qualificados para entrar no reino do imperador antigo. Incontáveis prodígios avançaram em direção ao 100º passo, esperando entrar no reino do imperador antigo para obter oportunidades. E neste momento, todos os seres vivos no fim da estrada do imperador moveram-se, correndo diretamente para o reino do imperador antigo, ansiosos para disputar a boa sorte ali contida. Su Shen também estava muito curioso sobre o reino do imperador antigo. Em sua vida anterior, ele escondera seu paradeiro e nunca entrará nele. Disse que ele contém os vestígios do Dao deixados por incontáveis grandes imperadores ao longo da história, guardando uma boa sorte que desafia o céu. A figura de Su Shen oscilou e ele entrou diretamente no reino do imperador antigo com todos os outros. Incontáveis cascatas caíam do alto. Aqui era como um mundo estranho, cheio de cores magníficas. Aqui Su Shen sentiu inúmeras auras, auras deixadas por incontáveis grandes imperadores dos tempos antigos até o presente, levando as pessoas à epifania. Todos podiam encontrar os caminhos deixados por antigos grandes imperadores aqui e compreender o Dao dos grandes imperadores. Estes vestígios do Dao também proliferaram incontáveis tesouros supremos, espalhados por todo o reino do imperador antigo. Aqui havia materiais capazes de forjar armas imperiais. Muitos prodígios proibidos não estavam visitando o reino do imperador antigo pela primeira vez para buscar boa sorte. Su Shen também começou a explorar dentro do reino do imperador antigo, procurando por boa sorte. Em menos de alguns meses, ele seguiu uma aura e descobriu um lugar com uma poça de água de nascente prateada, contendo a rica lei do tempo. É água do tempo realmente há tanto aqui. Su Shen ficou um pouco surpreso. A água do tempo no mundo exterior apareceria apenas em quantidades minúsculas em locais contendo a lei do tempo, medida em garrafas. Aqui, era medida em poças. Su Shen quis coletar a água do tempo, mas ao se aproximar, uma força do tempo começou a corroê-lo. Parece que tirar oportunidades do reino do imperador antigo não é fácil. Os olhos de Su Shen mostraram certo interesse. O segredo do tempo circulou ao redor dele, resistindo à lei do tempo. Em pouco tempo ele pegou uma pequena porção da água do tempo. Quando Su Shen quis continuar pegando mais água do tempo, o tempo ao redor acelerou subitamente, e nem mesmo o segredo do tempo pôde resistir. O corpo do imortal voador de Su Shen explodiu, fluindo contra a corrente, libertando-se da influência da lei do tempo. Parece que quanto mais itens se quer levar, maior é a aprovação que se deve aceitar. Su Shen sentiu um pouco de arrependimento. Obter oportunidades do reino do imperador antigo não era tão simples. Su Shen não continuou a pegar a água do tempo restante. Agora a dificuldade de pegar o resto seria maior, e ele não tinha necessidade de perder tempo aqui. Materiais para armas imperiais eram seu objetivo. Alguns meses depois, Su Shen encontrou um pouco de Ki-mãe de todas as coisas novamente e pegou uma porção dele. Isto é, ouro do Dao do imortal voador. Su Shen olhou para o objeto do tamanho de um punho, que brilhava com uma radiância clara, possuindo a rima do Dao de um imortal voador, flutuando dentro de uma barreira. Parecia sem peso, mas Su Shen sentiu a energia aterrorizante contida ali dentro. O ouro do Dao do imortal voador era, sem dúvida, o material mais adequado para ele forjar uma arma imperial. Canal Gameplay. Escute áudio novel. Capítulo 207. Su Shen começou a disputar com o grande Dao dentro do ouro do Dao do imortal voador, um item deixado para trás por um antigo grande imperador, formado após incontáveis anos. Levou 300 anos inteiros para Su Shen obter com sucesso o ouro do Dao do imortal voador. As oportunidades aqui não paravam por aí. Havia outros prodígios poderosos que caçavam especificamente os outros para tomar suas oportunidades. Havia também medicinas divinas aparecendo, desencadeando grandes batalhas. Su Shen não parou. Havia oportunidades demais no reino do imperador antigo. Todos podiam encontrar sua própria oportunidade. Aprendendo com as lições de sua vida anterior, ele faria preparações completas para a obtenção de seu Dao nesta vida. Justo quando Su Shen ainda estava em busca de oportunidades, uma aura aterrorizante irrompeu subitamente dentro do reino do imperador antigo. Isso é, quase imperadores lutando. Aquelas duas auras terríveis eram claramente dois quase imperadores batalhando ferozmente dentro do reino do imperador antigo, alarmando uma existência poderosa após a outra.
Su Shen também ficou sobressaltado. Que tipo de item poderia fazer dois quase imperadores lutarem? Ele abriu seu olho celestial das miríades de leis, atravessando o espaço infinito. É realmente ela. Su Shen viu uma figura familiar, emitindo um ki demoníaco aterrorizante, devorando o céu e a terra. Não era ninguém menos que a desaparecida Zhou Anshan. Ela estava realmente no reino do Imperador Antigo. A figura que lutava contra Zhou Anshan era o Senhor do Palácio do Deus Demônio. 50.000 anos se passaram, como você ainda não morreu? O Senhor do Palácio do Deus Demônio estava grandemente alarmado. Ele teve um braço arrancado à força por Zhou Anshan. Um de seus 8 braços havia partido. Eu vou te matar e depois acertar as velhas contas calmamente. Os olhos de Zhou Anshan não demonstravam emoção enquanto ela liberava sua técnica suprema, visando matar o Senhor do Palácio do Deus Demônio. Naquela época, ela fora perseguida por inúmeras existências até o reino do Imperador Antigo. Ela não havia saído até que o reino do Imperador Antigo se fechasse. Agora, com o reino do Imperador Antigo escancarado, Zhou Anshan buscava vingar a perseguição daquela época. Você já matou o Senhor da capital do submundo. O Senhor do Palácio do Deus Demônio sentiu uma das auras dentro do embrião demoníaco de Zhou Anshan e ficou chocado. O Senhor da capital do submundo era o especialista poderoso que o havia resgatado no último momento durante sua batalha contra Wang Yunfei. Os dois tinham até planejado assassinar Wang Yunfei após avançarem mais, mas ele nunca esperou que seu bom parceiro morresse nas mãos de Zhou Anshan antes mesmo de começarem o assassinato. Crucialmente, não houve aura de uma grande batalha eclodindo. Se ele não tivesse detectado isso rapidamente, poderia ter seguido os passos do Senhor da capital do submundo. Neste momento, muitas outras existências também reconheceram a identidade de Zhou Anshan. É realmente aquela demonisa. Ela não está morta. Como ela sobreviveu no reino do Imperador Antigo até agora? Até o quase imperador mais poderoso tem apenas uma expectativa de vida de 30.000 anos. Fazem 50.000 anos inteiros desde que o reino do Imperador Antigo abriu pela última vez. Tang Ventian do pavilhão da Abóbada Celeste e a demonisa travaram uma grande batalha e ambos permaneceram no reino do Imperador Antigo. Agora parece que Tang Ventian deve ter morrido, sua origem se transformando em nutrição para a demonisa, permitindo que seu cultivo avançasse mais, passasse por uma transformação e sobrevivesse até agora. Droga, não podemos de jeito nenhum deixar essa demonisa sair viva do reino do Imperador Antigo, caso contrário ela pode, como Lorde Demônio do Deus Assassino, dar um passo à nossa frente e passar pela tribulação do Imperador, fazendo com que tudo seja em vão. O Senhor do Palácio do Deus Demônio rapidamente se viu incapaz de resistir. Naquela época, mais de um punhado de especialistas quase imperadores cercaram e atacaram a demonisa, mas falharam em matá-la completamente. Ele sozinho simplesmente não era páreo. Neste momento, ele sentiu a crise da morte. O que vocês estão esperando? Corram e façam um movimento. Se eu for devorado, esta demonisa se tornará ainda mais aterrorizante. Talvez mesmo que todos vocês unam forças, não serão páreos para ela então. O Senhor do Palácio do Deus Demônio rugiu. O cultivo de Zhou Anshan superava o dele, e seu embrião demoníaco devorador do céu havia alcançado a grande realização. Ele não era páreo. Neste ritmo, ser morto era apenas uma questão de tempo. Justo quando o Senhor do Palácio do Deus Demônio estava prestes a ser morto, uma aura atingiu horizontalmente, colidindo com Zhou Anshan. A intenção assassina de Zhou Anshan intensificou-se grandemente. Você morrerá também. O Senhor do Palácio do Deus Demônio viu quem era, sentindo alegria e preocupação ao mesmo tempo. Wang Yunfei. É você. Quem salvou o Senhor do Palácio do Deus Demônio não foi outro senão Wang Yunfei. E Wang Yunfei também fora uma das pessoas que impediram Zhou Anshan de dar aquele passo final no passado. Antes que a alegria do Senhor do Palácio do Deus Demônio pudesse desaparecer, ele sentiu subitamente uma crise inigualável. Wang Yunfei o atacou diretamente, pegando-o desprevenido. O Senhor do Palácio do Deus Demônio já estava gravemente ferido, e diante da habilidade divina suprema subitamente liberada por Wang Yunfei, ele não conseguiu se esquivar e foi diretamente reduzido a pó. Eu te salvei porque você é minha presa, destinado a morrer pelas minhas mãos. Wang Yunfei explodiu diretamente o Senhor do Palácio do Deus Demônio, e sua aura surgiu. Vamos completar a batalha que deixamos inacabada no passado. Wang Yunfei falou. A expressão de Zhou Anshan tornou-se fria ao ver sua presa ser explodida. Ela imediatamente liberou sua técnica suprema e engajou Wang Yunfei em batalha, com o ki demoníaco em fúria devorando o céu e a terra. Zhou Anshan queria matar Wang Yunfei. Uma luz imortal inigualável disparou em direção a Zhou Anshan, fugaz em um instante. Os olhos de Zhou Anshan mostraram um ki maligno, e ela abandonou a matança de Wang Yunfei para colidir com aquela luz imortal. Neste momento, Wang Yunfei estava em um estado lamentável, seu corpo físico amplamente estilhaçado. Até Wang Yunfei foi derrotado. Devemos todos atacar juntos para matar esta demonisa. Todos estavam cautelosos e não ficaram mais parados assistindo. Todos avançaram contra Zhou Anshan. Se quisessem alcançar o Dao, teriam que matar Zhou Anshan. Aquele que acabará de intervir para impedir Zhou Anshan de matar Wang Yunfei era Su Shen. A figura de Su Shen apareceu. O crescimento de Zhou Anshan a este nível superou suas expectativas. Ela havia passado por camada após camada de transformações, matando tantos prodígios e tomando suas origens, já se transformando em direção a algum tabu supremo, superando em muitos tabus comuns. Caia fora, este é o meu campo de batalha. Wang Yunfei recuperou-se de seus ferimentos e avançou diretamente para o campo de batalha, lançando ataques indiscriminados. Wang Yunfei, seu lunático. Uma existência rugiu de raiva. Wang Yunfei estava na verdade atacando a todos, independentemente de quem fossem. Ele era verdadeiramente louco demais. Zhou Anshan aproveitou a oportunidade, explodiu diretamente um quase imperador e se recuperou de seus ferimentos, sua ferocidade não sendo inferior a um supremo. Enfrentando múltiplos atacantes, ela era na verdade capaz de lutar enquanto recuava. Uma batalha caótica começou.
Su Shen assistiu à batalha caótica, não se juntando precipitadamente. Após a interferência caótica de Wang Yunfei, não estava claro quem era inimigo e quem era aliado. Justo quando Zhou Anshan estava prestes a avisar outro quase imperador, uma espada de destruição infinita, irradiando através do espaço, perfurou diretamente o abdômen de Zhou Anshan. O Ki da destruição espalhou-se dentro de seu corpo, instantaneamente tornando seu rosto pálido. Neste momento, Nangon Yanshu entrou no campo de batalha. Ao lado dela flutuavam duas espadas divinas aterrorizantes, uma irradiando destruição infinita, a outra irradiando uma vitalidade vibrante. A espada da vitalidade transformou-se em uma luz de espada que atingiu os vários quase imperadores no campo. Eles sentiram o poder da vitalidade se espalhando, e seus ferimentos se recuperaram gradualmente. Neste momento eles também se acalmaram gradualmente. Capítulo 208. Zhou Anshan foi gravemente ferida pela espada de Nangon Yanshu. Vamos juntos, matem a demonisa primeiro, e depois acertamos nossas contas. O olhar de alguém voltou-se para Wang Yunfei. Eles claramente não queriam que ele continuasse causando problemas. Se a demonisa escapasse, eles não teriam esperança de se tornarem um imperador, porque a demonisa estava a apenas um passo do salto final supremo. Todos uniram forças para atacar Zhou Anshan. Zhou Anshan, gravemente ferida pelo golpe súbito da espada de Nangon Yanshu, estava agora cercada por todos, sem chance de se recuperar de seus ferimentos. Desta vez, Su Shen não ficou parado assistindo, mas juntou-se ao campo de batalha. Seu poder do imortal voador surgiu, e ele liberou habilidades divinas, selando a rota de fuga de Zhou Anshan. Zhou Anshan estava gravemente ferida, seu embrião demoníaco estilhaçado, e ela sofreu ferimentos irreparáveis no Dao. Como uma fera encurralada, ela acabou falhando em dar aquele último passo e não podia ser páreo para tantas potências supremas. Esta batalha foi chocante, ainda mais aterrorizante do que alguns dos tumultos das trevas. Os olhos de Zhou Anshan brilharam subitamente. Ela irrompeu com uma aura aterrorizante, usou toda a sua força e liberou outro movimento mortal, forçando todos a recuarem. Ela rompeu uma brecha e fugiu para fora do reino do Imperador Antigo, desaparecendo em um flash, já tendo deixado o reino do Imperador Antigo. Ninguém tinha intenção de persegui-la. Uma vez que deixassem o reino do Imperador Antigo, isso significava que abandonariam a oportunidade no reino do Imperador Antigo. Isso era possível? Foi você quem deliberadamente deixou um sujeito tão aterrorizante escapar. Su Shen olhou diretamente para o verdadeiro Lord Killing ao seu lado e o questionou. O olhar de todos voltou-se para o verdadeiro Lord Killing. A expressão do verdadeiro Lord Killing mudou subitamente. Ele sabia que se não desse uma explicação, seria o próximo a ser cercado e morto. O verdadeiro Lord Killing disse irritado. Ye Shen, pare de me caluniar. Como eu poderia deixar a demonisa escapar? Su Shen disse friamente. Primeiro, você não é humano. Segundo, a demonisa escapou por você. Se você tivesse escolhido resistir ao movimento mortal da demonisa agora há pouco e assegurado por um momento, ela não teria escapado. Mas você escolheu evitar a luta, dando uma oportunidade para a demonisa. Ao ouvir isso, o verdadeiro Lord Killing não pôde refutar a primeira frase, mas a segunda frase tornou seu rosto extremamente sombrio. Se ele tivesse escolhido receber aquele golpe à força agora há pouco, mesmo que não morresse, teria ficado gravemente ferido. Su Shen disse isso muito facilmente, mas se ele tivesse realmente bloqueado aquele ataque, mesmo que tivesse sorte o suficiente para não morrer, teria ficado gravemente ferido, e após lidar com a demonisa, provavelmente seria a vez dele em seguida. Muitos seres cercaram o verdadeiro Lord Killing, selando todas as suas rotas de fuga. O verdadeiro Lord Killing percebeu que o filho do imperador da família Ye estava usando isso completamente como uma oportunidade para retaliar contra ele. Killing, é melhor você dar uma explicação. Você deve saber as consequências de deixar a demonisa escapar. Se não houver uma explicação razoável hoje, então você permanecerá aqui no lugar da demonisa. A intenção assassina trancou-se no verdadeiro Lord Killing uma após a outra. O verdadeiro Lord Killing disse, não me ameacem. Mesmo que queiram me matar, se eu lutar com todas as minhas forças, mesmo que não consiga matar um de vocês, ferirei gravemente um de vocês e cortarei seu caminho no Dao. O que o verdadeiro Lord Killing disse era verdade. Sua força não era tão boa quanto a da demonisa, mas ele também não era fácil de lidar. Caso contrário, ele não teria sido capaz de recuar com segurança das mãos de Nangon Yanshu. Em uma luta desesperada, mesmo que não pudesse levar uma pessoa consigo, ele poderia ferir gravemente uma. Mas os muitos seres também não deixaram o verdadeiro Lord Killing partir. Esta era uma oportunidade única na vida para enfraquecer a força do verdadeiro Lord Killing. Su Shen disse, não importa o que aconteça, foi você quem deixou a demonisa escapar. O rosto do verdadeiro Lord Killing estava extremamente sombrio, e ele amaldiçoou o Lord Shitian por ser inútil, por não levar o filho do imperador da família e consigo nem mesmo na morte. O que exatamente você quer? O verdadeiro Lord Killing também não queria pressionar a todos demais, caso contrário, se alguém realmente destemido tomasse a liderança para atacá-lo, ele poderia realmente morrer. Ele não queria morrer ainda. Su Shen continuou, entregue todos os itens em sua posse, o que também pode ser considerado uma explicação para todos. A expressão do verdadeiro Lord Killing mudou repetidamente. Enfrentando a multidão pressionante de seres do mesmo nível, ele sabia que não seria capaz de partir com segurança hoje sem pagar um preço. Ele atirou diretamente uma grande pilha de itens, exalando uma aura imortal.
Os muitos quase-imperadores que cercavam o verdadeiro Lord Killing lutaram pelos artefatos divinos, abrindo uma passagem. O verdadeiro Lord Killing não hesitou e partiu imediatamente. Ninguém o perseguiu também. Após a oportunidade e a fortuna do verdadeiro Lord Killing serem distribuídas, os muitos quase-imperadores olharam para Su Shen com expressões estranhas. Esse cara era verdadeiramente vingativo. No entanto, aqueles que ganharam benefícios nada disseram e partiram um após o outro para buscar oportunidades. Su Shen olhou na direção em que Zhou Anshan partirá. Isso mesmo, deixar Zhou Anshan partir não fora ideia do verdadeiro Lord Killing, mas sim obra de Su Shen. Foi ele quem secretamente guiou Zhou Anshan, cooperou secretamente com ela para interferir com o verdadeiro Lord Killing e permitiu que ela escapasse. Embora houvesse também a intenção de retaliar contra o verdadeiro Lord Killing, Su Shen não era uma pessoa tão mesquinha. Ele precisava de alguém para atrair a atenção. Zhou Anshan tinha o cultivo mais alto e estava mais próxima do último passo, tornando-a a candidata mais adequada para este papel. No entanto, Zhou Anshan não seria capaz de se tornar um imperador em um curto espaço de tempo. Seus ferimentos eram graves demais, seu embrião demoníaco definitivo estava estilhaçado e seu próprio grande Dao fora rasgado por todos. Para se recuperar, levaria pelo menos vários milhares a dezenas de milhares de anos. Havia também a possibilidade de ela morrer diretamente devido aos seus ferimentos graves, mas contanto que ninguém visse Zhou Anshan morrer com seus próprios olhos, ela não morreria. Afinal, com o Lorde Demônio do Deus Assassino antes dela, se o Imperador Van Shen não tivesse morrido, o Lorde Demônio do Deus Assassino teria alcançado o Dao, liderando a todos. Su Shen continuou a buscar oportunidades no reino do Imperador Antigo, até que 1000 anos depois, quando o reino do Imperador Antigo se fechou e todos os seres se retiraram. Eles sabiam que este era o limite do grande imperador contemporâneo. Aquele grande imperador estava prestes a morrer. Assim que o grande Dao daquele grande imperador se dissipasse, novos seres seriam capazes de alcançar o Dao. À medida que a aura do grande imperador se dissipava gradualmente e a estrada do imperador murchava, muitos seres podiam retornar para suas respectivas forças a partir da estrada do imperador. Su Shen, no entanto, deixou o salão das 10.000 leis na estrada do imperador. Mesmo com a estrada do imperador murchando, ainda havia vastas oportunidades, atraindo incontáveis artistas marciais. Ji Shangko estava estacionado no salão das 10.000 leis. Su Shen retornou para a família Ye com a donzela sagrada do Lago de Jade, Yeda Ye-san e outros seguidores. Milhares de anos se passaram, e a família Ye havia mudado grandemente. Muitos rostos familiares haviam se transformado em lápides. As coisas não eram mais as mesmas. Os membros da família Ye olharam para a figura suprema sentada de pernas cruzadas na cabeça do dragão negro, seus rostos cheios de reverência. Aquele era a lenda da família Ye, o filho do imperador da família Ye, o mito da família Ye. Incontáveis discípulos da família Ye cresceram ouvindo as experiências míticas do filho do imperador da família Ye na estrada do imperador. De fato, até certo ponto, o prestígio de Su Shen na família Ye nesta geração era ainda maior do que o do grande imperador da família Ye. Afinal, Su Shen estava vivo. Ao retornar para a família Ye, Su Shen também viu Ye Liuli. O rosto de Ye Liuli mostrava alguns traços do tempo, mas ela não havia mudado muito. Ela ainda era brilhante e comovente. Vestida com um vestido verde, ela estava no topo da montanha, olhando para Su Shen. Eu não esperava que em um piscar de olhos, aquele garotinho daquela época tivesse crescido tanto. Ye Liuli gesticulou com as mãos, sorrindo docemente, dissipando a tristeza do tempo. Capítulo 209. Su Shen sorriu para Ye Liuli. As pessoas sempre têm que crescer. A Ye Liuli atual já não era páreo para ele. Su Shen estabeleceu-se na família Ye. A família foi abalada por seu retorno. Sob o céu estrelado, as coisas também não estavam pacíficas. A demonisa não havia morrido, e muitas forças buscaram seus rastros, mas no fim não encontraram nada. Su Shen não se preocupou com essas mudanças. Ele iniciou seu cultivo, com seu Qi engolindo montanhas e mares. Um dia, Su Shen calmamente arrancou o papel de talismã acima de sua cabeça. Um truquezinho entediante. O Dao de talismãs de Ye Liuli não podia mais afetá-lo. Ye Liuli ficou bastante desapontada. Ela não conseguia mais pregar peças facilmente no pequeno Shenzi. Sujeito sem coração, o pequeno Shenzi da infância era muito mais fofo. O Su Shen atual estava sentado de pernas cruzadas no centro do domínio de cultivo da família Ye. Luz imortal brilhava continuamente, seus mantos negros profundos eram pesados e densos, e seu rosto diabolicamente belo possuía uma autoridade inegável, como um soberano reinando sobre os 9 céus. Uma pessoa comum, ao vê-lo uma vez, sentia como se estivesse vendo uma divindade. Su Shen não deu atenção, agindo como se não tivesse ouvido nada. Ye Liuli quis tentar o mesmo truque novamente, mas Su Shen ergueu a mão e com apenas uma palma suprimiu Ye Liuli. Pequeno Shenzi, solte-me rápido. Sua tia-avó é sua pequena ancestral. Totalmente rebelde, totalmente rebelde. Ye Liuli estava furiosa. 3 dias depois, Su Shen finalmente soltou sua mão. Ye Liuli aproveitou a oportunidade e desapareceu instantaneamente sem olhar para trás. Observando a figura de Ye Liuli se afastar, um sorriso raro apareceu no rosto de Su Shen. No entanto, Su Shen levantou-se lentamente, parando com as mãos cruzadas atrás das costas. O mundo ao redor mudou subitamente e num piscar de olhos, ele chegou a um lugar de nada. Um assento de imperador apareceu no centro do mundo. Sentado no assento estava uma figura cujo que cobria o cosmos, suprimindo os 10.000 Dao do céu e da terra. Em seus olhos turvos havia o fenômeno de rios estelares colapsando sempre que se abriam ou fechavam. Em seu corpo murcho ainda havia feridas do Dao deixadas por inúmeras grandes batalhas. Com apenas um olhar, Su Shen reconheceu a pessoa. Embora a pessoa agora não tivesse nenhuma semelhança com seu antigo eu, Imperador Van Shen, Imperador Fang Bubai.
Nesse espaço estranho, apenas Su Shen e o imperador Fang Bubai permaneciam. Ele estava velho, e prestes a morrer. Su Shen respeitosamente uniu as mãos e curvou-se. E Shen da família Ye saúda o grande imperador. Mesmo que aquele homem estivesse velho, mesmo que estivesse prestes a morrer, ele ainda era o soberano das miríades de raças neste universo e ainda a existência mais forte entre o céu e a terra. O olhar do imperador Fang Bubai caiu sobre Su Shen. Aquele olhar aterrorizante fez Su Shen se sentir como se estivesse sentado em agulhas, mas felizmente, seus anos de cultivo mental permitiram que ele se acalmasse e não mostrasse falhas. Aquele imperador agora emitia uma aura de decadência. O imperador Vanshen disse calmamente: "Este imperador conhece você? Tudo na estrada do imperador. Este imperador viu tudo. Seu talento natural, esquemas e métodos são todos extraordinários." Su Shen disse: "O grande imperador me exalta demais." Um sorriso raro apareceu no rosto do imperador Vanshen, e ele disse lentamente: "Eu vou morrer eventualmente. Não posso viver uma terceira vida. As feridas do passado foram severas demais. Este universo pertence, em última análise, a vocês, a geração mais jovem." Su Shen não respondeu, apenas baixando a cabeça. Se as palavras do imperador Vanshen fossem espalhadas, provavelmente causariam inúmeras comoções. Todos os seres vivos, incluindo os supremos das zonas proibidas, estavam preocupados se o imperador Vanshen conseguiria viver uma terceira vida. Todos estavam cautelosos com ele. Uma vez que aqueles supremos das zonas proibidas e os espíritos das miríades de raças confirmassem que o imperador Vanshen não poderia viver uma terceira vida, todo o universo cairia novamente em uma catástrofe sem precedentes. O imperador Vanshen continuou a encarar Su Shen e disse: "Não posso viver uma terceira vida, mas este imperador não está disposto. Este imperador ergueu-se da obscuridade nesta vida, diferente do grande imperador da sua família Ye que foi vitorioso em todas as batalhas. Este imperador enfrentou incontáveis grandes inimigos ao longo de sua vida, falhou 100 vezes, mas ainda foi capaz de pisar no domínio proibido, tornar-se imperador em uma vida, destruir zonas proibidas, abater supremos e viver forçadamente uma segunda vida. O caminho à frente, talvez todos vocês devam percorrê-lo sozinhos." Su Shen ficou horrorizado. Ele levantou a cabeça para olhar para o imperador Vanshen, que também o olhava naquele momento. "Fique tranquilo, este imperador não irá se automutilar para entrar em uma zona proibida. Este imperador desdenha fazer tal coisa." O imperador Vanshen disse calmamente. Ele não explicou o que exatamente planejava fazer. Apenas uma onda de Ki do caos separava os dois como uma barreira intransponível. "Que assim seja." Aquela voz baixa parou no momento de quietude. Su Shen retornou para a família Ye. Tudo o que aconteceu parecia um sonho, mas Su Shen sabia que não fora uma ilusão. O imperador Vanshen iria morrer. Quando exatamente isso vai acontecer? Su Shen olhou para o espaço profundo e sem limites, suprimindo os pensamentos em seu coração. Justo agora, por um único instante, ele teria morrido. Aquele imperador mostrará intenção assassina contra ele, embora apenas por um momento. No entanto, ele acabou não atacando. Ele não sabia o que o imperador Fang Bubai pretendia fazer, mas sabia que aquele imperador desenvolvera motivos egoístas naquele momento. O imperador Fang Bubai não cairia em uma terra proibida, e Su Shen acreditava em suas palavras. Su Shen vagamente tinha uma resposta em seu coração. Ele reuniu as pessoas da família Ye para se prepararem cedo. Aquela notícia era chocante demais. Su Shen sentia que o tumulto poderia começar antes do previsto. O céu estrelado estava silencioso. Várias décadas depois, uma aura aterrorizante abalou todo o universo, e inúmeras potências, incluindo os supremos das zonas proibidas, despertaram. Aquela figura envelhecida queimou rapidamente, seus cabelos brancos tornando-se cabelos negros, correndo direto para o mar do caos, avançando para fora deste domínio estelar. A lei do imperador transformou-se em massacre, carregando um armamento imperial, parecendo pretender abrir caminho para fora deste céu e terra pela força. Aquele sujeito, o imperador Vanshen, ele quer transcendência? Ele quer transcender este céu e terra. Muitas existências terríveis adivinharam a intenção do imperador Vanshen, seus olhares profundos enquanto o observavam correr para fora deste universo, parecendo preparar-se para desferir um golpe final em direção aos céus superiores. Ele conseguiria? Um tremor massivo veio do outro lado do universo. Os 10.000 Dao derreteu-se e os céus choraram. Su Shen saiu apressado da família Ye, parando no ápice do céu estrelado. Uma tristeza poderosa espalhou-se por seu coração. O imperador Vanshen ainda assim falhou. Outro velho amigo de uma era desaparecera. Su Shen uniu as mãos em direção ao outro lado do universo. O imperador Vanshen lutou contra as zonas proibidas por toda a vida, mas em seus anos finais, ele não agiu como grandes imperadores anteriores que ou fugiram para uma terra proibida em busca de vida eterna, ou avançaram contra uma zona proibida antes da morte para travar guerra e massacre. Nem buscou uma terra-tesouro para se enterrar, tentando viver uma vida futura. Ele escolheu abrir caminho além das fronteiras, buscando a lendária transcendência, buscando o reino supremo. No momento em que a supressão do Dao do imperador Vanshen desapareceu, as criaturas nas zonas proibidas por todo o universo reviveram. Supremos das zonas proibidas emergiram diretamente, devorando um domínio estelar. Bilhões de trilhões de seres vivos foram engolidos em um único gole, levando ao massacre generalizado e ao sofrimento das miríades de raças. Su Shen retornou à família Ye e instruiu todos a ativarem imediatamente a matriz imperial de proteção do clã. Clãs de imperadores que possuíam uma formação imperial e um armamento imperial raramente eram invadidos por supremos, mas esta geração era uma exceção. Capítulo 210. Fora da família Ye. Uma figura inigualável estava lá, irradiando esplendor divino infinito, vestida com uma armadura de batalha branca imaculada. A aura superava a de um quase imperador. No entanto, aquela aura sagrada agora parecia incrivelmente irônica.
Supremo da Luz Sagrada. Todos na família Yi olharam para aquela figura, com os corações grandemente abalados. O Supremo da Luz Sagrada foi um grande imperador da raça dos deuses. Após alcançar a imperatriz, ele se autodecapitou e retirou-se para a zona restrita. O Supremo da Luz Sagrada aparecerá durante múltiplos tumultos das trevas. E desta vez, o alvo do Supremo da Luz Sagrada era a família Yi. A família Yi deve ser destruída. A voz do Supremo era fria como o som de um julgamento. Diante da formação imperial da família Yi, ele não mostrou medo. Este era um Supremo incrivelmente poderoso, cuja aura abalava o céu estrelado. Um Supremo antigo falou: Luz Sagrada agiu contra a família Yi, mas eles não serão destruídos facilmente. Mesmo que quiséssemos aniquilá-los completamente, teríamos que pagar um preço enorme. Isso é realmente imprudente demais. No entanto, outros Supremos disseram: o descendente da Luz Sagrada foi morto pela família Yi, então isso é provavelmente vingança por seu descendente. Apenas aqueles Supremos antigos que viveram a era do Supremo da Luz Sagrada saberiam. Ele deixará para trás uma linhagem de sangue. Ele estava lutando na estrada do Imperador, esperando tornar-se um imperador um dia. Agora a linhagem do Supremo da Luz Sagrada fora morta pela família Yi. Esse rancor pode não ser nada para outros Supremos, mas para um Supremo como ele, que tinha apenas um descendente, era uma inimizade irreconciliável. A formação imperial da família Yi abriu-se. O Supremo da Luz Sagrada estava determinado a destruir a família e não poupou esforços. Como ousa uma mera formação imperial tentar me deter? Ele fora outrora um Supremo e um imperador inigualável. A matriz feroz inigualável buscava suprimir e matar tudo. O Supremo consumiu o poder de seu Ki vital e sangue, colidindo com a matriz. Ele pretendia quebrar a formação à força. Supremos valorizam suas vidas, mas eles foram outrora imperadores que governaram o universo. Su Shen estava dentro da família Yi observando o Supremo lutar desesperadamente. Ele sabia que a formação imperial não poderia detê-lo, afinal. Ele era um verdadeiro antigo grande imperador. Então é isso. Eu não esperava que matar o descendente de um Supremo levaria à loucura. Su Shen sentiu uma aura familiar e pensou em Lord Shitian, que morrera por suas mãos no passado. Lord Shitian era o descendente do Supremo da Luz Sagrada, o próprio filho do grande imperador. Dentro da família Yi, uma aura estava revivendo. Pertencia ao armamento imperial da família Yi, a armadura dourada de 100 batalhas. A armadura voou para o lado de Su Shen. Você quer que eu avista e vá executar o Supremo? Tudo bem, estou a apenas um passo final. Abater um Supremo, com todo o universo como meu inimigo, eu também posso me tornar um imperador. O cultivo de Su Shen estava a apenas um passo final do salto supremo, um passo destinado a envolver inúmeras provações. Su Shen vestiu a armadura dourada de 100 batalhas. Incontáveis correntes da imortalidade voadora em sua mente transformaram-se em uma pagoda, suspensa na palma da mão de Su Shen. Com seu corpo do Dao da imortalidade voadora em grande realização, e 2 armamentos imperiais, ele possuía a força para enfrentar um Supremo. Bum! O céu estrelado estremeceu. Uma figura dourada, irradiando luz imortal, condensou um golpe mortal aterrorizante e avançou contra o Supremo da Luz Sagrada. Ambos os lados abriram caminho para fora da formação imperial e entraram no céu estrelado. O Supremo olhou para o recém-chegado, sua intenção assassina disparando. Que coragem! Eu não esperava que você ousasse sair e cortejar a morte. Su Shen olhou para o Supremo e disse calmamente: aquele que morrerá será apenas você. O Supremo riu em extrema raiva. 2 armas imperiais são o seu apoio? Ingênuo! Ele rugiu e avançou diretamente contra Su Shen, luz sagrada espalhando-se e dispersando-se pelo céu estrelado. O corpo do Dao da imortalidade voadora em grande realização de Su Shen suprimiu o firmamento. Neste momento, ele manifestou o poder da imortalidade voadora, deslumbrante desde os tempos antigos e sem temer nada. As 2 figuras trocaram golpes, impossíveis de serem observados. Tudo em seu caminho tornou-se poeira. Pico de quase imperador. Ele realmente atingiu este nível, capaz de lutar contra um Supremo. Muitos seres ficaram grandemente chocados. Nada bom. Nosso foco de vigilância sempre foi na demonisa, mas negligenciamos a família Yi. Havia também especialistas poderosos aspirando tornar-se imperadores cujos corações foram grandemente abalados. A força que Su Shen exibia não era de forma alguma inferior à da demonisa no passado. Poderia ser que a raça humana está prestes a produzir outro grande imperador? No céu estrelado, especialistas poderosos de raças antigas suspiraram levemente. Su Shen e o Supremo da Luz Sagrada lutaram, batalhando até chegarem a um reino antigo desolado, fazendo o céu desabar e a terra se rasgar. Um corpo de quase imperador enfrentando um Supremo fez o Supremo da Luz Sagrada abandonar seu desprezo. Não admira que Shitian tenha morrido por suas mãos. Com sua força, se você se tornar um imperador, provavelmente será outro imperador problemático. A intenção assassina do Supremo era gélida. Ele havia ofendido Su Shen completamente. Se Su Shen se tornasse um imperador, a retribuição naturalmente viria. Entre eles, apenas um estava destinado a sobreviver. A luz imortal de Su Shen intimidava as 4 direções. Mantendo-se firme no grande reino, hoje ele usaria o Supremo da Luz Sagrada como um degrau para alcançar o salto supremo. Esta grande batalha durou vários anos, seguindo uma aura inigualável que se erguia e suprimia o Dao de todos os céus. Aquela pessoa da família Yi realmente forçou um grande imperador a passar pela sublimação suprema. O Supremo da Luz Sagrada utilizou seus últimos vestígios de Ki vital e sangue para uma batalha final. Muito tempo depois, uma figura reinava sobre o céu estrelado. Embora estivesse bastante abatido, a armadura dourada de 100 batalhas que vestia estava seriamente danificada e a pagoda da imortalidade voadora em sua mão escurecera. Porém, sua luz da imortalidade voadora era mais vigorosa do que nunca. Mesmo após passar pela sublimação suprema, o Supremo da Luz Sagrada falhou em matar Su Shen, que conseguiu escapar no momento final. Um quase imperador esgotou um Supremo até a morte e ainda sobreviveu. Essa notícia era chocante demais.
Aquela figura caminhava pelo céu estrelado, sua aura crescendo cada vez mais vigorosa, parecendo prestes a alcançar o salto supremo. Isso fez com que incontáveis gênios e prodígios sentissem ressentimento. Auras aterrorizantes atacaram, tentando impedir Su Shen de dar aquele passo final. O surgimento de outro grande imperador na raça humana afetava os interesses de muita gente, e supremos também avançaram das zonas restritas. O mundo inteiro era seu inimigo. Havia também figuras que se puseram à frente, ajudando Su Shen a bloquear os grandes inimigos. A Santa do Lago de Jade, Ji Shankon, o imperador celestial dragão negro, Yeda Yesan. E muitas potências do Salão das 10.000 Leis lutaram ferozmente no céu estrelado. Um supremo avançou e atacou diretamente Ji Shankon. Naquele momento, uma espada de destruição perfurou tudo. Uma aura atravessou desde o domínio do Dao do submundo Azur, montanha da queda da terra. Estou atacando o filho imperador da família Ye. Por que você está me detendo? Um supremo reconheceu a recém-chegada. Ele, você não pode matar. Nangon Yanshu apontou para Ji Shankon. Aquele supremo disse, você pode levá-lo embora. Nangon Yanshu disse, você também não pode matar Ye Shen. Todos os seres agora precisam de um imperador. O rosto do supremo confrontado escureceu. Como ele poderia não ver que a mulher diante dele estava brincando completamente com ele? Uma grande batalha explodiu. Capítulo 211. Outro Senhor Supremo veio para matar. Um antigo imperador da raça espiritual estava determinado a impedir Su Shen de alcançar o topo. Neste exato momento, uma marca de punho antiga e sem adornos atingiu e enviou aquele Senhor Supremo diretamente para longe. Embora ele não estivesse ferido, foi uma humilhação extrema. Um par de mãos grandes rasgou o firmamento e de dentro emergiu uma figura olhando de cima para todos os seres vivos. Eu, Wang Yunfei, devo a você uma vida. Depois deste assunto estaremos quites. Su Shen viu Wang Yunfei bloqueando um Senhor Supremo, e uma grande batalha explodiu entre eles. Wang Yunfei estava perto de quebrar seus limites. Ele sabia que o que Wang Yunfei estava se referindo era no reino do antigo imperador, onde ele ajudou Wang Yunfei a bloquear o golpe fatal da demonisa. Desta vez, ninguém sabia quantos sobreviveriam. Uma após outra, as linhagens do Dao da raça humana de todas as direções também se juntaram ao campo de batalha. Se a raça humana pudesse produzir outro grande imperador, eles seriam, sem dúvida, o chefe de todas as raças. 5 gerações consecutivas de grandes imperadores da raça humana. A grande tribulação de Su Shen havia chegado. A grande tribulação desta geração é ainda mais poderosa. Tribulação do imperador. Em sua vida anterior, Su Shen teve apenas 3 tribulações para se tornar um imperador, mas nesta vida foram 5. A grande tribulação se manifestou como jovens grandes imperadores, suas técnicas imperiais voando pelo céu, atingindo Su Shen. A torre do imortal voador e a armadura dourada de 100 batalhas foram afastadas pela aura de Su Shen, e os espíritos divinos dentro delas acordaram de seu coma, testemunhando esta cena. Ele está prestes a se tornar um imperador. As 2 armas imperiais testemunharam a cena. A batalha distante tornou-se ainda mais trágica, com incontáveis potências caindo, despedaçando rios de estrelas. Absolutamente ninguém pode ser permitido obstruir nosso jovem mestre de se tornar um imperador. A armadura dourada de 100 batalhas e a torre do imortal voador reviveram mais uma vez, manifestando espíritos divinos para ajudar Su Shen a bloquear quaisquer inimigos poderosos invasores. E neste momento, Su Shen também encontrou inimigos poderosos dentro da tribulação do imperador. Em sua vida anterior, ele precisou enfrentar apenas 3 jovens grandes imperadores, mas desta vez enfrentou 5. E as figuras manifestadas por esses 5 imperadores eram ainda mais poderosas do que em sua vida anterior. A manque das miríades de coisas e o ouro do Dao do imortal voador foram refinados por Su Shen em uma espada voadora. A espada voadora circulava, grandiosa e magnífica, destruindo tudo. Neste momento, a espada voadora acompanhava Su Shen, atingindo inimigos poderosos, matando em todas as direções, banhando-se em sangue em meio à tribulação de raios. Com a grande realização do corpo do Dao do imortal voador e a grande realização do olho celestial das miríades de leis, este poder de combate, em uma era sem grandes imperadores, era suficiente para varrer tudo. No entanto, os oponentes de Su Shen eram as projeções de grandes imperadores do passado passando pela tribulação, impressas entre o céu e a terra, cruzando o espaço e o tempo para lutar contra ele. Embora essas projeções não fossem tão fortes quanto os verdadeiros grandes imperadores passando pela tribulação, elas não deveriam ser subestimadas. Cada uma era mestre de técnicas imperiais de grande realização, com poder de combate inigualável. Su Shen tossiu sangue. Seu corpo do Dao do imortal voador já havia tocado o rio do tempo, mas as 5 projeções de grandes imperadores não tinham intenção de deixar Su Shen ir. Todos eles investiram no rio do tempo, revertendo o poder do tempo. Ainda não é suficiente. Su Shen queria completar seu próprio caminho. Confiar apenas na escritura imperial do imortal voador e na escritura imperial das 100 batalhas não era suficiente. Ele rompeu seus limites, fundindo tudo o que havia aprendido nesta vida, em sua vida anterior e em sua vida antes dessa. Neste momento, uma luz sem limites emanou de Su Shen, e todas as suas auras foram fundidas por ele em uma aura definitiva, escritura imperial das miríades de leis. No entanto, para Su Shen, este caminho invencível ainda estava apenas em sua forma embrionária, mas mesmo assim, já era o suficiente. No momento em que a escritura imperial das miríades de leis apareceu, Su Shen sentiu seu físico mudando, seu corpo do Dao do imortal voador se transformando. No entanto, essa mudança foi boa, tornando-o ainda mais forte. No rio do tempo, enfrentando os inimigos poderosos que o perseguiam, Su Shen não hesitou nem se esquivou mais.
Esta batalha foi ao mesmo tempo lenta e rápida. Su Shen obliterou uma projeção de grande imperador, resistiu a um golpe de 4 projeções de grandes imperadores, então obliterou outra projeção de grande imperador. Mesmo com seu corpo despedaçado e feridas indeléveis do Dao, Su Shen não parou. Ele não temia a morte, como um homem desesperado. Tal postura imponente chocou as 3 projeções de grandes imperadores restantes. Eles não tinham consciência, mas ficaram maravilhados com tal espírito. Lado de fora, todas as partes cessaram a luta neste momento, porque um novo grande Dao estava surgindo, suprimindo todos os céus e todos os Daos, descendo sobre o eterno céu estrelado, como um monarca supremo. Alguns se alegraram, alguns sofreram. Alguém havia se tornado um imperador. Aquela pessoa da família Ye passou com sucesso pela tribulação do imperador. Su Shen matou as outras 3 projeções de grandes imperadores. Neste momento, seu corpo físico estava despedaçado e sua origem estava quase esgotada. Mas no momento em que passou pela tribulação do imperador, todo o universo rugiu. Ele sentiu que todo o universo estava sob seu controle. A autoridade sem limites apareceu em suas mãos e inúmeras memórias inundaram sua mente. Grande imperador. O que é um grande imperador? Naturalmente, o monarca deste universo. Todos os seres vivos em todo o universo são seus súditos. É isso que um imperador é. Fujam. Neste momento, muitos senhores supremos das zonas proibidas escolheram unanimemente fugir de volta para suas respectivas zonas proibidas, abandonando seus oponentes de luta. Muitas potências de outras raças fizeram o mesmo. Eles estavam com medo de enfrentar o ajuste de contas de um grande imperador. Após cultivar para se tornar um grande imperador, a mente de Su Shen ficou cheia de muitas memórias que eram sobre missões herdadas. No entanto, Su Shen as ignorou, e ele não precisava delas. Ele era o senhor do universo. Fosse um tirano, um governante sábio ou um soberano, tudo seria de acordo com sua vontade. Neste momento, a raça humana sofreu pesadas baixas, com incontáveis potências morrendo em batalha. O Salão das 10.000 Leis estava na mesma situação. Su Shen não conseguia ver muitos rostos familiares. Ieda havia morrido brutalmente assassinado por um senhor supremo, cujo corpo ainda carregava traços da aura remanescente de Ieda Ye-san estava gravemente ferido. O imperador celestial dragão negro estava em seu último suspiro e a santa do lago de Jade foi quase devorada. Ji Shankon foi pregado a uma estrela, mas ainda tinha um suspiro de vida. A batalha foi trágica demais. Nangon Yonshu e Wang Yunfei acabaram parando na realização alternativa do Dao. Quando a batalha terminou, os dois partiram com seus corpos quebrados. Neste momento, Su Shen olhou para a família Ye novamente. A família Ye sofreu incontáveis baixas, com menos de 1 em cada 10 restantes. O altar ancestral ainda estava coberto com sangue incontável e almas obliteradas. Os membros restantes da família Ye mostravam sorrisos alegres em seus rostos, mas lágrimas de tristeza em seus olhos. Eles haviam se sacrificado, invocando as almas remanescentes deixadas pelo grande imperador das 100 batalhas no passado para bloquear inimigos poderosos. Mas o sacrifício foi grande demais. Muitas pessoas haviam morrido e a terra ancestral da família Ye estava agora em grande parte destruída. Su Shen viu Yu Liuli inconsciente e gravemente ferida por ferimentos do Dao, o que o fez franzir a testa, e a raiva brilhou em seus olhos. A armadura dourada de 100 batalhas e a torre do imortal voador estavam ambas em sono profundo, severamente danificadas. E os espíritos divinos dentro das armas imperiais estavam quase obliterados. Esperem por mim, eu voltarei em breve. Depois de deixar uma mensagem, Su Shen deu um passo, cruzando distâncias incontáveis, e encontrou uma aura. Aquela aura, sentindo a aproximação de Su Shen, exclamou em alarme: Grande imperador da era atual, deixe-me ir. Eu posso garantir que nunca mais atacarei a família Ye nesta vida, e até protegerei a família Ye no futuro. Antes que ele pudesse terminar de falar, um lampejo do imortal voador e uma espada imperial cortaram diretamente seu corpo, não deixando chance nem mesmo para uma sublimação definitiva. Isso é o imperador. Mãe que das miríades de coisas, rio do tempo, escritura imperial do imortal voador, escritura imperial das 100 batalhas, realização alternativa do Dao. Capítulo 212. O primeiro. Os olhos de Su Shen eram aguçados como relâmpagos, rasgando a escuridão do universo. A queda de um senhor supremo não poderia ser escondida dos outros senhores supremos. Lixo. Ele morreu sem nem mesmo fazer uma luta final. Um senhor supremo amaldiçoou com raiva. Um senhor supremo havia morrido muito de repente. Ele foi morto pelo novo imperador antes mesmo de ter a chance de despertar seu próprio Dao. Eles também foram ex-imperadores e conheciam a diferença entre eles mesmos e um imperador agora. Mas não importa quão grande fosse a lacuna, não deveria ser tão grande que eles nem tivessem a chance de despertar seu próprio Dao e fazer uma luta final. É você? Logo após aquele senhor supremo terminar de amaldiçoar, ele viu a figura aparecendo na frente dele, e sua expressão mudou drasticamente. No momento seguinte, ele perdeu a consciência. Rápido, rápido demais. Su Shen originalmente alcançou o Dao através do corpo do Dao do imortal voador. Mesmo que o caminho que ele tomou não fosse focado exclusivamente no Dao da velocidade extrema, ele ainda possuía a velocidade mais aterrorizante. Com a mentalidade de muitas vidas, mesmo possuindo o poder de um grande imperador, ele não sentia desconforto ou arrogância, apenas calma. O segundo. Os senhores supremos que queriam impedir Su Shen de alcançar a dignidade imperial não eram apenas 2. O segundo senhor supremo foi morto por Su Shen, e desta vez, os muitos senhores supremos sentiram que algo estava errado. Su Shen encontrou o terceiro senhor supremo, que era um senhor supremo da raça espiritual. Desta vez, o senhor supremo da raça espiritual não desperdiçou palavras, invocando diretamente seu antigo grande Dao e se transformando no inigualável imperador besta espiritual. Este era um grande demônio coberto de pelagem prateada e, sem hesitação, investiu contra Su Shen. E daí se você alcançar a sublimação definitiva? Isso só vai atrasar as coisas por alguns suspiros.
Su Shen segurava a espada imperial, sua intenção assassina sobrecarregando tudo. Alguns suspiros depois, Su Shen deixou o local. Embora um imperador besta espiritual no auge fosse poderoso, ele não podia ferir Su Shen. O imperador que durou apenas alguns suspiros não poderia matá-lo. Um grande imperador no auge. Manchada com o sangue de 3 senhores supremos, a que do imortal voador da espada imperial na mão de Su Shen tornou-se ainda mais afiada e exposta, transformando-se em uma arma de matança inigualável. Neste momento, dentro de alguns suspiros, os senhores supremos restantes fugiram para suas respectivas zonas proibidas. A intenção assassina irradiava dos olhos de Su Shen. Ele não parou seus passos, seguindo um traço de aura e mergulhando diretamente em uma zona proibida. Grande imperador contemporâneo, você realmente investiu diretamente na zona proibida. O Senhor Supremo sendo perseguido achou inacreditável. Su Shen pisou sobre os 10.000 daos e investiu direto na zona proibida, determinado a matá-lo. Neste momento, aquele Senhor Supremo riu com vontade. Você sabe por que os grandes imperadores do passado nunca ousaram entrar aqui? Eles apenas esperaram que saíssemos. Su Shen sentiu que, neste momento, o poder que ele controlava sobre o universo desapareceu. Agora, sem a bênção da autoridade de todo o universo, ele não possuía mais o poder supremo que transcendia tudo. Ele só poderia ser considerado como tendo alcançado o Dao de uma forma alternativa. Então é assim. Su Shen estava bastante interessado. Não havia nenhum traço de pânico em seu rosto. Em vez disso, ele começou a estudar os arredores. Este lugar foi isolado do universo por aqueles senhores supremos, formando um mundo independente onde o fluxo do tempo era lento. Foi por isso que tantos senhores supremos de zonas proibidas puderam sobreviver geração após geração, precisando apenas de uma pequena quantidade de energia vital e sangue para viver por 10.000 anos. Aqui, a autoridade do grande imperador não podia ser usada. Em outras palavras, o imperador poderia cair aqui. Mesmo sem a bênção da autoridade, você acha que pode matar este imperador? Su Shen falou calmamente. O poder do imortal voador circulava, e o grande Dao surgiu sob seus pés. Mesmo sem a autoridade do grande imperador, ele era um genuíno especialista inigualável. Você está velho e podre. Continuar a viver neste mundo é apenas lutar enquanto permanece como um parasita. As palavras de Su Shen perfuraram o coração do Senhor Supremo da Zona Proibida como uma espada afiada, fazendo-o explodir em fúria. O que você entende? Como você poderia entender nossa ambição? Você é meramente a pessoa escolhida pelo céu e pela terra desta era. Uma vez abandonado, você será exatamente como nós. Nós não precisamos do reconhecimento do céu e da terra. Precisamos transcender tudo, precisamos da ascensão imortal. Você não entende, mas não importa. Hoje você morrerá aqui, dentro da zona proibida. Outra aura aterrorizante estava revivendo. 2 senhores supremos. Su Shen segurava a espada imperial. Em um instante, os 2 especialistas poderosos colidiram, fazendo o espaço do pequeno mundo tremer e se despedaçar continuamente. O outro Senhor Supremo revivendo, cujo pequeno mundo estava turbulento e quase despedaçado, estava sendo observado por senhores supremos que haviam se escondido em outras zonas proibidas, todos os quais ficaram muito chocados. Aquele novo imperador realmente investiu na zona proibida, verdadeiramente um bezerro recém-nascido sem medo de um tigre. Ele não tem medo de ser morto dentro da zona proibida? O poder de um grande imperador é invencível, mas é invencível dentro do universo. Dentro da zona proibida, qual de nós não foi um especialista inigualável do passado? Olhem rápido, droga, ele ainda está vivo. Todos viram uma figura poderosa carregando uma cabeça, retirando-se da zona proibida. Dentro da zona proibida, rugidos de raiva que abalaram a terra ainda podiam ser ouvidos. Espere que este imperador se recupere por um tempo, e eu definitivamente voltarei para visitar. Su Shen partiu calmamente após soltar essa frase. Dentro da zona proibida, ainda restava um Senhor Supremo. 3 senhores supremos pretendiam cercar e matar Su Shen. Infelizmente, a velocidade de Su Shen era rápida demais. Ele matou um Senhor Supremo à força e depois recuou calmamente, fazendo com que os 2 senhores supremos restantes dentro da zona proibida explodissem em fúria. Eles haviam sido enganados em seu próprio território. Su Shen não prestou atenção. Ele poderia entrar na zona proibida a qualquer momento que quisesse dar uma olhada. Mas se os seres dentro da zona proibida ousassem mostrar seus rostos, ele certamente os deixaria saber o que era um grande imperador da era atual, especialmente um que alcançou o Dao através da velocidade extrema. Su Shen retornou à família Ye e limpou as consequências. Com um grande imperador respeitado pelas miríades de raças, a família Ye poderia florescer por pelo menos mais 100.000 anos. Ye Liuli ainda estava inconsciente, sofrendo graves ferimentos do Dao. Su Shen mergulhou Ye Liuli em fluido de remédio divino, interceptou um período de tempo e colocou Ye Liuli sob um selo dentro dele, esperando que ela acordasse. Ele então foi para o lado dos membros do Salão das 10.000 Leis. Diante da excitação deles, Su Shen meramente acenou com a mão. A energia vital de todas as coisas se recuperou, e aqueles com ferimentos leves cicatrizaram instantaneamente. Os ferimentos daqueles que estavam gravemente feridos também melhoraram neste momento. Su Shen matou consecutivamente 4 senhores supremos, 2 dos quais ele refinou em pílulas supremas. Su Shen deu uma pílula suprema para Ji Shankon consumir. Os ferimentos de Ji Shankon melhoraram, mas ele ainda disse fracamente, eu acho que me lembro de algo. Meu nome é Ji Shankon, eu venho da montanha da queda da terra. Su Shen balançou a cabeça, seu nome agora é Yer, e você é do Salão das 10.000 Leis. Ji Shankon desmaiou novamente. Su Shen então foi para o lado da Santa do Lago de Jade. A Santa do Lago de Jade sorriu abertamente, parabéns.
Su Shen disse, foi apenas sorte. A santa do lago de Jade balançou a cabeça. Desde os tempos antigos até agora, nenhum grande imperador jamais contou com a sorte. Após a grande batalha, algumas pessoas curaram seus ferimentos, algumas permaneceram inconscientes e algumas acertaram contas antigas. Su Shen era quem estava acertando essas contas antigas. Depois de lidar com os senhores supremos das zonas proibidas, era a hora de encontrar outros problemas. Capítulo 213. Uma onda de Qi como sol escaldante cruzando o cosmos, viajou sem o menor ocultamento, permitindo que incontáveis especialistas sentissem aquela aura suprema. É o grande imperador. Ele já matou 4 supremos e agora continua o acerto de contas. Aquela direção é a caverna dos 10.000 dragões. No passado, o imperador dragão da caverna dos 10.000 dragões emboscou e matou o imperador Ye. Uma existência antiga da raça espiritual apareceu e protegeu a caverna dos 10.000 dragões. Eu me pergunto se ainda poderá protegê-la desta vez. Alguns sujeitos terão azar. Aquele imperador Ye não é uma pessoa magnânima. Acima da caverna dos 10.000 dragões. Antes mesmo da pessoa chegar, fenômenos aterrorizantes do grande Dao se manifestaram, fazendo o mundo inteiro tremer. Dentro da caverna dos 10.000 dragões, uma formação do imperador se ergueu, e uma arma do imperador acendeu de seu interior. Todos os especialistas dentro da caverna dos 10.000 dragões ficaram sobressaltados, com suas expressões cheias de horror e desespero. Um grande imperador desceu pessoalmente sobre a caverna dos 10.000 dragões. O supremo grande imperador olhou para baixo com desdém, observando as 8 desolações, e sua poderosa voz do imperador ecoou por toda a caverna dos 10.000 dragões. Imperador dragão, você escolhe sair e morrer, ou este imperador deve achatar toda a caverna dos 10.000 dragões? De dentro da caverna dos 10.000 dragões voa um dragão antigo, mais alto que uma estrela. Suas 3 cabeças estavam curvadas no momento, fazendo-o parecer totalmente insignificante diante de um grande imperador. Saudações, grande imperador contemporâneo. O imperador dragão da caverna dos 10.000 dragões nunca imaginou que sob tais circunstâncias, a pessoa da família Yi ainda conseguiria provar o Dao e tornar-se imperador. Mas ele sabia que o ímpeto da caverna dos 10.000 dragões agora se fora. Enfrentando o grande imperador contemporâneo, a caverna dos 10.000 dragões não tinha chance de vitória. Este pequeno dragão sabe que seus pecados são graves. Estou disposto a aceitar a morte, mas imploro a misericórdia do grande imperador e peço que poupe os outros dragões. O imperador dragão inclinou a cabeça. Os dragões de toda a caverna dos 10.000 dragões estavam cheios de tristeza, testemunhando seu imperador suportar tal humilhação, mas eram impotentes para ajudar. Eles estavam cheios de ódio. Su Shen olhou para seu antigo grande inimigo, que neste momento era como uma formiga com sua vida e morte decididas por um único pensamento. Toda a caverna dos 10.000 dragões era tão insignificante. Pena, eles odeiam este imperador. Su Shen olhou para a caverna dos 10.000 dragões atrás do imperador dragão, com seu olhar gélido. O imperador dragão deu uma risada trágica. O céu estrelado tornou-se turbulento, e uma onda de poder supremo do imperador surgiu de dentro da caverna dos 10.000 dragões. O imperador dragão realizou a autoimolação, sacrificando seu corpo físico e sua alma. Neste momento, a alma remanescente do grande imperador dentro da caverna dos 10.000 dragões foi despertada, uma medida deixada para trás pelo antigo grande imperador da caverna dos 10.000 dragões. Aquela figura suprema e remanescente, como um imperador soberano que é o dominador de todos os seres vivos, confrontou Su Shen através das eras distantes, fazendo o grande Dao de todo o universo rugir, de deixar o couro cabeludo arrepiado. É o pensamento remanescente do grande imperador da caverna dos 10.000 dragões. Este é o último trunfo da caverna dos 10.000 dragões, e eles realmente o usaram. Parece que o grande imperador contemporâneo está determinado a aniquilar a caverna dos 10.000 dragões. Aquele imperador dragão da caverna dos 10.000 dragões uma vez governou o céu estrelado e possuía um poder extraordinário. Um único pensamento remanescente realmente detém tal força. Infelizmente, é apenas um pensamento remanescente, no fim das contas. No céu estrelado, grande imperador contemporâneo, recue. Destruir a caverna dos 10.000 dragões não lhe trará nenhum benefício. Matança excessiva não é uma coisa boa. O imperador dragão olhou calmamente para Su Shen. Um mero pensamento remanescente ousa apontar dedos para este imperador. Su Shen olhou para o corpo remanescente do imperador dragão. Enfrentando este antigo grande imperador, ele não sentiu reverência. Não importa o quão poderoso o imperador dragão tenha sido, isso foi no passado. Esta era atual pertence a ele. Este imperador certamente destruirá a caverna dos 10.000 dragões, e sua alma remanescente não pode impedir este imperador. Su Shen irradiou um Qi monstruoso. Com um aceno de mão, um selo do imperador suprimiu o imperador dragão. Uma alma remanescente, empunhando uma arma do imperador, lutou ferozmente contra Su Shen. Esta era a majestade pertencente a um imperador de uma era antiga, exibindo uma grandeza inigualável enquanto batalhava no reino do vazio. Infelizmente, era apenas uma alma remanescente no final. Conforme a alma remanescente desaparecia, o espírito divino dentro da arma do imperador dragão lamentou em tristeza e foi diretamente suprimido por Su Shen. Após destruir o espírito divino, Su Shen guardou os materiais da arma do imperador, planejando refinar novamente a torre do imortal voador e a armadura dourada das 100 batalhas, já que ambas sofreram danos indeléveis durante a batalha com os supremos. A caverna dos 10.000 dragões caiu em desespero. Embora a formação do imperador fosse poderosa, não pôde impedir o avanço de Su Shen. Su Shen rasgou diretamente a formação do imperador, e o poder supremo desceu, eliminando toda a caverna dos 10.000 dragões. Após destruir a caverna dos 10.000 dragões, ele obteve inúmeros tesouros. No entanto, Su Shen sentiu que seu controle sobre os céus e a terra enfraquecera ligeiramente. Em outras palavras, seu poder diminuiu um pouco.
Será porque destruí a caverna dos 10.000 dragões, fazendo com que o reconhecimento dos céus e da terra por mim diminuísse ligeiramente? Memórias surgiram na mente de Su Shen. A missão do grande imperador contemporâneo é manter a prosperidade e o florescimento das 10.000 raças. O imperador é o imperador das 10.000 raças, não o imperador de uma única raça. Su Shen aniquilou pessoalmente a caverna dos 10.000 dragões, o que os céus e a terra viram como uma atrocidade. No entanto, Su Shen não se arrependeu. Meras regras. Achavam que poderiam restringir um imperador? Se a caverna dos 10.000 dragões for destruída, então está destruída. Su Shen não parou seus passos e continuou para o próximo local, dentro do clã dos Olhos de Deus. O clã dos Olhos de Deus era um clã importante dentro da raça divina. Possuía a herança de um grande imperador. No entanto, o grande imperador deles fora morto, tornando sua herança de grande imperador nada mais que uma piada. O Supremo da Luz Santa, que estava vivo, também fora morto pessoalmente por Su Shen. Su Shen aniquilou todo o clã dos Olhos de Deus sem esforço, saqueando toda a sua herança. Nenhuma existência única no sagrado salão dos clãs divinos da raça divina ousou obstruí-lo. No entanto, Su Shen não partiu, dirigindo-se direto para o sagrado salão dos clãs divinos da raça divina, assustando uma existência antiga dentro do salão, que rapidamente apareceu. Respeitado grande imperador, o clã dos Olhos de Deus já foi removido da lista da raça divina. Suas ações foram puramente pessoais e não têm nada a ver com o nosso sagrado salão dos clãs divinos. A existência antiga da raça divina estava tremendo de medo, aterrorizada que este grande imperador, tendo entrado em uma onda de matança, eliminasse diretamente o sagrado salão dos clãs divinos. Su Shen olhou indiferente. Você diz que é assim? Quando o clã dos Olhos de Deus atacou este imperador, eles não eram ainda membros da sua raça divina. A existência antiga da raça divina ficou com tanto medo que o suor frio o encharcou. Ele gaguejou. O que o grande imperador deve fazer para poupar a raça divina e dar-lhe um caminho de sobrevivência? Por favor, esclareça este servo. Su Shen ponderou por um momento, então elaborou uma lista e a entregou à existência antiga da raça divina. Entregue estes itens à família Ye dentro de um mês. Se este imperador não os vir, então não culpe este imperador por fazer uma visita de retorno um mês depois. Su Shen partiu. Isso não foi por ele ser misericordioso. Era improvável que ele pudesse destruir toda a raça divina, mas assustá-los e aproveitar a oportunidade para extorquir uma quantia não era uma má ideia. Após Su Shen partir, a existência antiga do sagrado salão dos clãs divinos finalmente endireitou seu corpo curvado e olhou para a lista em sua mão. Uma escritura do imperador. 10.000 pergaminhos secretos da raça divina. 10 talos de medicina divina. A cada palavra que lia, o coração da existência antiga do sagrado salão dos clãs divinos sangrava. Cada item na lista era inestimável, mas eram exigidos em quantidades massivas. Estas eram todas as heranças da raça divina? Se fossem entregues, não importa quão profunda fosse a herança da raça divina, isso danificaria seu Ki de origem. Esqueça. Entregar esta herança apenas danificará ligeiramente o Ki de origem. Se recusarem a entregar, as consequências serão muito mais severas do que meramente danificar o Ki de origem. Fim do vídeo. Ei, quer ouvir meus novos projetos antes de todo mundo? O segredo foi revelado. Seja membro no Patreon e libere agora o acesso antecipado a áudios exclusivos e inéditos. Te espero lá!